Eu sou eleito pelo teu amor. Leva-me, Senhor. Eu sou latino-americano, sou peregrino nesse mundo, sou eleito pelo teu amor. Leva-me, eis-me aqui. Sou teu servo, Senhor. Faz de mim o que você quiser. Pois pra mim tua vontade é minha felicidade. Sou teu servo, Senhor. Faz de mim o que você quiser. Pois pra mim tua vontade é minha felicidade. Eis-me aqui. Se me manda pra direita, vou. Se me manda pra esquerda, vou. À frente tu estás, Senhor. Por onde você for, eu vou. Se me manda pra direita, vou. Se me manda pra esquerda, vou. À frente tu estás, Senhor. Por onde você for, eu vou. Olá, boa noite, a paz de Jesus, a multinacional esteja com vocês, povo amado de Deus! Quarta-feira é dia de Papo Reto, é isso aí, povo amado de Deus, às 20 horas, começamos em ponto, estamos muito felizes com a audiência do povo, mandando carta pra gente, tá aumentando cada vez mais, né, galerinha? Tá muito bom, gente, é sério mesmo, vocês perguntam tudo. E hoje a gente tem dois convidados muito massa, muito especial pra nós, vai ser fantástico que eles vão falar pra nós, será coisas profundas hoje, hein, povo amado de Deus. Então abra os seus ouvidos, abra o seu coração e deixa com que as coisas entrem aí, tá bom? E como a gente sempre começa, a gente não gosta de começar no seco porque a gente sabe que você chega agitado na frente do celular. Às vezes você está lá cozinhando alguma coisa, pare de cozinhar, desliga o fogão, desliga tudo, se conecte no celular agora, somente no celular. Se permita realmente fazer essa experiência na frente do celular, você olhar para aquilo que o Senhor tem para dizer para você nessa noite, através desses dois que estarão conosco nessa noite. Então eu peço para você ir acalmando o teu coração e silenciando os barulhos da tua alma, e você vai permitindo que a graça do Senhor possa entrar aí onde você está agora. Que você possa realmente fechar os teus olhos agora, e você possa permitir que Deus esteja aí com você. Que você realmente possa fazer essa experiência de se encontrar com Deus nessa noite. Como eu sempre falo, é um programa de entretenimento muitas vezes, a gente ri, a gente faz bastante coisa engraçada, mas nós queremos levar você para um conhecimento da nossa igreja, para se apaixonar pela nossa igreja. Como a gente precisa se apaixonar pela igreja, como a gente precisa conhecer a nossa igreja e se apaixonar por ela. Tem muita história bacana, tem muita coisa legal. Hoje eu partilhava com uma amiga minha uma pregação de um martírio, e quanto a nossa igreja é rica. Então a gente quer com esse programa despertar essa paixão, esse amor pela igreja. E você perceber que tem falhas humanas, mas tem coisas boas também. Então permita, filho amado de Deus, permita que o Senhor vai visitando o teu coração, vai visitando a tua casa. Talvez você hoje não está um dia bom, né? Não é todo dia que a gente está bem. Talvez você hoje não acordou legal, talvez você teve experiências que não foram boas. Mas eu falo para você, filho amado de Deus, que você possa passar por cima de tudo isso que você está sentindo agora, e você possa fazer essa experiência de estar com Deus agora. Deixa Deus renovar em você, deixa Deus fazer acontecer algo massa em você. Talvez até agora você não vivenciou nada legal, né? Foi só experiência ruim, né? Ouviu pessoas que falaram coisas que não foram muito agradáveis, enfim, são tantas e tantas coisas. No serviço, no trabalho foi cansativo, mas esse é o momento de você relaxar e de você deixar Deus ser Deus aí com você. E como a gente sempre fala, a gente começa com a palavra de Deus. Por que a gente começa com a palavra de Deus? Porque é o Senhor que fala, é o Senhor que conduz essa live, é o Senhor que nos leva até você. Nós não somos nada sem Ele, eu não sou nada sem Ele, entendeu? Então é Ele que comanda, Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro da nossa comunidade, Ele é o tudo de nós. E quando a gente fala tudo, é tudo, tudo. Então é Ele que comanda. Então abra comigo lá em Josué capítulo 24, versículo 15, lá no finalzinho. É um versículo bem conhecido. Diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu
e minha casa serviremos ao Senhor. É um texto bem fácil, mas que nós precisamos meditar sobre. Aprofundar essa meditação. Às vezes coloca uma plaquinha na porta, às vezes a pessoa coloca uma camiseta com essa frase, mas ela não sabe o impacto que isso pode causar na vida. O que é eu e minha casa serviremos ao Senhor? Eu vejo pessoas que colocam uma plaquinha, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas colocam uma novela, assistem uma novela. Como que você vai servir o Senhor com a novela dentro da tua casa? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas você tem uma vida dupla, né? Você vive um casamento duplo, e daí? Como que é eu e minha casa? Então nós temos que tomar muito cuidado com certas coisas que nós queremos viver e não vivemos. Então essa noite é para isso, filho amado de Deus. Essas duas pessoas aí, elas vão trazer algo para refletirmos sobre como que está sendo a nossa conduta com Deus. Como que está sendo o nosso caminhar com essa igreja católica. Os valores, esses valores tão difundidos pela igreja que sumiu, desapareceu e que nós precisamos resgatar. Então eu quero convidar aqui, né, esse casal que eu fico admirando eles de longe assim no Facebook, né, porque são guerreiros mesmo. Não estou puxando saco, mas é verdade. Então eu vou chamar aqui, né, a Thaís e o Giuseppe, por gentileza. Eles estão aí com os 4 filhos deles. O Alex hoje vai ser o Ministério de Criança, como sempre, né? E eu queria chamar os dois aqui pra gente começar a conversar. E o Maxiliano, se quiser vir junto, pode vir, porque ele tá birrento, né, cara? Maxiliano coube. E o rapazinho, que ele sentou ali, ficou olhando assim, ó, de canto os olhos comigo. Aí que legal, boa noite, Thaís! Essa tá aí, gente. Dá boa noite pro povo lá. Boa noite. Boa noite, boa noite. Pode vir, venha, só não fazer bagunça. Vem, José. Vem. É isso aí, povo, mas aqui é assim, quem sabe faz ao vivo, a gente não tem nada de cronograma. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Tudo bom? Senta, fica à vontade. Vai, cachaça, então senta muito alto. Já vai, povo, meu. Aqui é assim, povo amado de Deus, a gente não combina nada, a gente não faz nada. A Thaís ficou lá perguntando pra mim, como que vai ser? Que pergunta que vai ser? Não tem. É, tudo na louca. E eu sou meio tongo mesmo, você sabe como eu sou, e eu vou perguntando. Mas pra gente começar o programa, Thaisinha, eu quero começar com você, depois eu vou intercalando, né? Porque eu trouxe os dois por quê? Porque a gente precisa falar sobre família. Porque a mensagem de Nossa Senhora fala, né, que a batalha final é contra a família, né? E como as famílias estão sendo atingidas, né? Bastante, né? Então eu quero começar, antes de começar a falar sobre o encontro de vocês com Deus, eu quero saber um pouquinho da história da Thaís. Eu quero conhecer um pouquinho a Thaís. Lá na adolescência, juventude, quem era a Thaís, como que era a Thaís. Ela sonhava em ser o que ela hoje é. Me conta um pouquinho dessa história. Da onde você nasceu, quem são seus pais, conta tudo. Tá, vamos lá. Bom, eu sou Thaís, então, eu tenho... Blogueirinha. Eu tenho 29 anos. 28. E aí, assim, a Thaís, ela é uma menina muito mimada, né? Fui muito mimada pelos meus pais. Eu fui praticamente filha única até os 10 anos. Eu tive o meu irmão, então, 10 anos de diferença. Então, eu fui filha única. Minha mãe e meu pai sempre tentaram, assim, ó, muito batalhador. Me deram tudo que podia, assim, escola. Pra eles, educação era o principal. Então, eles me deram, assim... pagaram escola para que eu pudesse ser alguém na vida, né? Para minha mãe e para meu pai era isso. A gente tem que dar faculdade para a menina para que ela possa ser alguém na vida, ter a oportunidade que a gente não teve. E assim eles fizeram. Então eu me formei, né? Cheguei, estudei e tal, e me formei. Na adolescência, tive uma adolescência ferrada, lascada. Eu não queria nada com nada, vivi bem perdida mesmo. E aí, quando cheguei na faculdade, né, a gente começou ali, eu já namorava o Giuseppe quando cheguei na faculdade, graças a Deus, e comecei meu processo de conversão quando eu entrei na faculdade. Graças a Deus, porque se não fosse assim, com certeza eu teria me perdido e não estaria aqui como estou hoje, né? E aí na faculdade fiz, então, sou formada em Relações Públicas, que é uma área da comunicação social. E aí depois... Posso continuar contando depois? E aí depois Deus foi mudando os nossos caminhos, né? Um ano depois que terminei a faculdade a gente se casou. E aí eu já tinha esse sonho, né? Aí sim, depois de todo esse processo de conversão, eu tinha o sonho sim de ser mãe, de ter vários filhos. Mas a nossa meta era 4 filhos, né?
E a gente tem aí 5 anos de casado e já batemos a meta. E aí a gente é tipo a Dilma, quando a gente bater a meta a gente dobra. Então no momento a gente bateu a meta, a gente dobrou. E aí depois que a gente bater a meta dos 8 a gente dobra de novo e vamos que vamos, entendeu? Mas essa é a Thaís, então, uma menina muito mimada, fui criada realmente para ser, né, eu sou independente, eu sou, enfim, tudo como, né, bem feminista, assim, um discurso bem feminista que eu ouvi a vida inteira. E depois Deus foi moldando a Thaís e estamos aí, então, vivendo esse momento da nossa vida. José, conta um pouquinho de você também. Quem Bom, foi José? vamos lá. Então, Pregador, ele vai falar até geralmente quando vem casar aqui é o moleque que fala mais, né? e não vai ser diferente né? Bom, eu cresci, né? Meu pai e a mãe se casaram, nasci então dessa união. E quando eu tinha aproximadamente 2 anos, meu pai e minha mãe se separaram, né? Então eu cresci praticamente com a minha mãe. E, óbvio, visitava meu pai me visitava algumas vezes, passava algumas vezes ali com ele, né? Período de férias, etc. Mas cresci com a minha mãe, tendo sempre, né, um contato ali mais próximo com a tia minha que cuidava, daí porque minha mãe tinha que sair trabalhar, obviamente. E cresci com alguns primos, né? E esse crescer com alguns primos teve, obviamente, algumas consequências. Talvez, se eu tivesse também crescido com meu pai, as coisas seriam talvez do mesmo modo, né? Porque os primos estariam ali próximos, né, eu imagino. Mas cresci com os meus primos, então eu tive contato aí com pornografia, tive contato, enfim, com uma série de realidades muito cedo, né? Não só pornografia, mas também, enfim, drogas, etc. Uma série de coisas. Cresci com isso, né, de um modo muito desregrado, depois encontrei a Thaís pelo caminho, né, graças a Deus. Minha mãe sempre foi catequista, sempre me catequizou, mas era aquela, ouvia, né, por um e saía pelo outro. E aí acabou que, em um certo momento, um carnaval, eu não me recordo o ano, né, o pessoal sempre, quando vai falar de conversão, etc., fala, foi no ano tal, no data tal, no horário tal. Eu não lembro o ano que foi, não recordo o ano. Lembro que foi no retiro de carnaval, Gabaon, aqui de Curitiba. E dentro desse retiro, né, fiz uma experiência de oração lá, um encontro com Cristo. E a partir dali, então, decidi, né, mudar o rumo da vida. Obviamente, por graça de Deus, fruto do Espírito Santo. Nosso namoro, então, aí a gente namorava, tinha um namoro todo desregrado. A partir dali começamos a viver a castidade do namoro, etc. E, enfim, aí a partir dali passamos uma série de situações, né? Não vou falar aqui agora, acho que provavelmente você vai perguntar depois, né? Mas ali foi, então, e aí, enfim, casamos, estamos aqui. Deixa eu comentar aqui uma coisa importante, foram 7 anos, né, namorando, e 3 anos e meio a gente não viveu a castidade, aí veio o processo nosso de conversão. Exato. E aí 3 anos e meio até o dia do casamento vivemos a castidade. Vocês tinham um namoro desregrado, daí vocês fizeram uma experiência com Deus, e aí vocês conversaram com alguém, um padre, alguém, e alguém direcionou vocês a viverem esse namoro santo, foi por vontade de vocês, e como que vocês conseguiram? Porque os jovens hoje usam essa máxima, né? Eu já chutei para da vaca mesmo, não vou conseguir, e consegue. Então me conta como que foi esse processo, né? Porque muitos sofrem isso, né? Muitos, a gente ouve muito jovem, né? O jovem tem esse problema. E hoje, né, é um problema muito que pega muita gente, não só em relação ao namoro santo, etc., mas em relação a, enfim, a sexualidade como um todo. Exatamente. Né? E o nosso processo ele foi com a Thaís, na verdade, começou com a Thaís, né? Sempre com a mulher, geralmente, né? E a Thaís começou então nessa busca, ela tinha feito uma experiência no caminho neocatecumenal, né? E a partir dali, acho que ela, né, ouviu algumas coisas lá e tal, e aí depois ela começou a ser catequista. Eu sempre recordo, né, que ela dizia assim, eu vou deixar de ser catequista por quê? Porque o que eu falo lá pra eles eu não vivo. Isso ficava, né? Muito. Que massa. Isso sempre ficou na minha cabeça, assim, também. Então, e aí ela chegou pro padre, né? Foi confessar um dia lá com o padre. Sim. Essa parte. Então foi assim, eu não tinha crisma, porque eu tinha saído da igreja, eu fui pra igreja evangélica também, né, por um tempo. E aí quando eu retorno pra igreja, então, aí vejo toda essa realidade, começa a mudar, eu retorno já sendo catequista, olha só, né? E aí eu começo essa realidade, eu fui me crismar, né? O padre disse que eu poderia me crismar. E quando eu fui me confessar, aí eu falei, padre, eu vou me confessar isso, né? Eu vou confessar o pecado, né, na sexualidade, porque eu sei que eu vou continuar
Então como que vai ser isso? E ele falou, não filha, você confessa e aí faz tua crisma e aí depois, né, a gente vai rezando. Ele falou, você reza lá, eu vou rezar por ele também, para que Deus desperte, porque ali eu já queria. Ali antes da crisma eu já queria mudar, eu não queria mais ter relação, mas né, não tinha como falar, não sabia como falar. E aí ele falou, não, você vai lá e vamos rezar por ele. Foi 1 ano depois da minha crisma, certinho, eu tenho certeza que o padre rezava também, né? E aí no dia 25, então depois dessa experiência de oração que ele faz, ele vai para um retiro, da renovação, né? E depois do retiro de carnaval vai para um retiro de como que era o nome? Porque foi isso, né? No retiro do carnaval eu não estava assim, vamos dizer assim, 100% decidido. Eu saí de lá com aquela motivação, né, de mudar, mas ainda não era aquela decisão firme. E aí eu lembro que teve um retiro de coordenadores e servos do grupo de jovens, do grupo de oração jovens, e aí nós fomos lá, né, nesse retiro, eu fui na realidade, a Thaís não. E depois do retiro, aí sim eu voltei decidido, aí cheguei do retiro, a Thaís estava no retiro também na paróquia. Chegamos e falei, vamos conversar e tal, e aí começamos a conversar, falei, a partir de agora, né, você dizer a castidade e tal, é uma coisa que você já quer faz tempo, e agora também eu gostaria de começar a viver de fato, né, isso. E a partir dali, então, a gente começou, e aí foi o pontapé inicial. E que legal, né, cara, eu começo muito jovem, né, cara, e, pô, como cabeça dura, né, cara, é fácil, né? É só decidir, tem cara. Como, é decisão, é decisão, né, cara? é decisão. Aquilo que Santa Teresa de Ávila fala, é determinada entre decisão, então a gente tem que... Então me diga um negócio, vamos adiantando que tem bastante coisa, tem temas aqui que eu preparei para perguntar porque eu acho muito importante. Vamos continuar na vida de vocês. Aí eu conheci vocês lá no retiro, onde o José precisava fazer uma comunidade, né? O fundador da comunidade Imaculada, como que era o nome? Imaculado Coração. Eu fiz um retiro mariano, meu primeiro retiro mariano, foi profundo aquele retiro. Lá Nossa Senhora deu um livrinho da isso, a consagração para mim, eu fiquei tão apaixonado por Nossa Senhora, e ali eu conheci o Giuseppe e tal, e como que ficou essa ideia, tá dentro de você ou você já não quer mais saber de comunidade? A comunidade não, essa ideia, ela, quando eu fui casado, a gente passou por uma série de problemas, óbvio, né, qualquer coisa que você vai fazer tem problema, é óbvio, né, vocês aqui com a realidade de vocês, enfim, todo o casamento, né, enfim. Mas aí, rezando, né, antes de encerrar de vez a comunidade, a gente já estava passando por diversos problemas. Perseguição do próprio padre que nos motivou a começar, enfim, uma realidade toda lá. E aí, rezando, né, Deus deu uma palavra que para cada coisa, né, havia um tempo debaixo do céu. E aí, o que eu entendi naquela época foi que aquele era o momento de eu casar, e para mim casar, obviamente, eu teria que voltar a trabalhar, né, porque construir uma família na realidade, você ter meios para sustentar a sua família, depois vem os filhos. Então, assim, é uma realidade particular, é uma vocação, né, específica que exige alguns sacrifícios, vamos dizer assim. E assim foi. Aí a comunidade encerrou e a sua pergunta foi, né, se ainda esse sonho estava aí. Não. Esse sonho não existe mais. Pelo menos por enquanto não. Pelo menos por enquanto não, eu vejo que assim, não, a nossa missão hoje, não missão, mas a nossa vocação ela nos chama a viver ali a santidade dentro da nossa casa, né? Obviamente, na missa, vivendo, né, o que a igreja nos pede, enquanto família, enquanto vocação específica, mas, né, a gente participa hoje de um movimento que se chama Luz Vida, tá? Movimento Luz Vida. E o padre, na realidade, não está atrelado ao movimento, isso que está acontecendo, né? Não está atrelado ao movimento, no entanto, a maioria das famílias são do movimento. E o padre que nos acompanha, direciona, né, é uma diretora espiritual, ele tem o sonho, na verdade já está sendo concretizado, de formar uma cidadela, né, que é o quê? São algumas famílias que vão morar em um determinado lugar, e ali vai ter a capela, vai ter a missa, vai ter, né? Só que não é essa vivência de fato de comunidade de vida. Tá? Então cada família tem a sua realidade, cada família, né, tem os seus trabalhos, enfim, etc. Mas vive ali em torno de uma igreja para poder ter essa fé um pouco mais viva, assim, sabe? Como é o nome daquele do Antigo Testamento que tinha, lá no Antigo Testamento tinha, né? As famílias viviam
Não é Tribo o nome? É. Vivinho, daí é bem parecido. Exatamente. O objetivo, né, é remontar as comunidades, né, na realidade. Tinham tudo em comum, etc. Né? Não uma realidade igual a de vocês, que é de comunidade de vida, né, mas é uma missão específica, né? Exatamente. Então tá, vamos agora começar a falar sobre essa bandeira que vocês empunharam, que é tão difícil e que é árdua, que deve machucar e doer muito o coração de vocês, que é a bandeira de família, família tradicional, família com conceito, família com valores, família com... Então vamos começar aí. Como que é viver, como que é resgatar esse ser família tão perdido nos dias atuais? Porque infelizmente eu vejo que algumas pessoas dentro da igreja acham piegas, acham quadrado, acham coisa muito radical. Tem 4 filhos, vai passar fome. Não sei o que, não sei o que. Como que é vocês viverem isso? Empunhar essa bandeira, porque é uma bandeira, né? Querendo ou não. Como que é vocês viverem essa realidade dentro da realidade que nós vivemos? É engraçado, né? A gente tem que falar que isso é uma bandeira que a gente levanta quando, se a gente for pegar algumas décadas atrás, né? Era o comum, na realidade. Não era a exceção. Exatamente. Né? A exceção virou comum e comum virou exceção. Exatamente. E aí, quando você até leu a palavra aqui, né, no começo, foi a palavra do nosso casamento. Eu e minha casa serviremos. A palavra fundacional do nosso casamento. Quer Sim. E eu fiquei recordando, né, da data do nosso casamento, enfim, o que nos motivou era justamente isso, né? Quando nós decidimos casar, nós estávamos num retiro, e que nesse retiro, era um retiro Pega Fogo do Brasil, não sei se você vai recordar desse retiro, mas sabe o Anderson Reis, Velho Maria, enfim, o irmão Trovão, esse retiro, lá em Brasília foi. A gente foi pra lá. O retiro Pega Fogo mesmo, né? A gente foi pra... Fomos pra lá e a gente já estava praticamente terminado, né? A gente já estava decidido já sair do retiro, cada um seguiu o seu rumo, né? Sério, teve esse tempo? Teve, eu ia pra Nossa, Shalom, gente. porque eu me sentia vocacionada à comunidade Shalom. E o Esse Gil... gentil mesmo de Shalom. Eu sei. Eu falo também perto, aparece perto. E tem gente franciscano. E o Gil queria ser padre, isso aí. Não, nessa Então, época eu estava decidido que eu ia casar. Tá. Mas teve um tempo antes de ser padre, de ser da toca. É bom comentar isso porque às Ele quer vezes... ser da toca, vai vendo. Entendeu? Tá, e daí? Quem teve esse tempo? Aí então a gente volta desse retiro, nesse retiro decidiu, né? Depois do retiro que a gente conversou que não. Que a nossa missão era juntos como família. Né? Como família. E aí ali começou, né? Aí a gente marcou a data do casamento, aí a gente começou todas as coisas do casamento. E a palavra foi essa, né? Porque a palavra que a gente recebeu lá no retiro foi, beleza, vocês vão ser essa família, vão formar a família, no entanto, né, para de fato servir, para de fato dar testemunho, para de fato... Né? E o testemunho, às vezes, a gente saiu do retiro pensando assim, não, a gente vai ser uma família missionária. Né? Quando na realidade o testemunho que hoje, olhando para a nossa família, a gente vê assim, não, o testemunho que a gente dá é, por exemplo, de ter 4 filhos. De ter 5 daqui a pouco, de ter 6, eu não sei, qual é a vontade vocês viverem, eu vou comentar sobre isso, é vocês viverem certas coisas que os cristãos não estão vivendo mais, né, gente? Tipo lá, vou dar um exemplo agora, parque normal, né? O parque normal as pessoas acham coisa de antigamente, né? Sim. Então vocês estão buscando resgatar uma coisa que as pessoas não querem. Mas essa parte aí eu achei interessante. Vê como eu vejo a história da Nina e do Ricardo também, né? Tiveram esse momento de se separarem. Daí um foi tentar ser padre, ela ficou ali. É legal porque você desencana, né? Daí você entra no negócio, mas com certeza, né? Exato. Você chegou aí a fazer a Não, experiência? Não chegou, só sentiu no coração e ficou ali. Quanto tempo vocês ficaram? Não deu muito tempo. Nessa dúvida, assim? Né? Acho que deu 1 ano mais ou menos, 1 ano e pouco. Porque foi assim, ó, teve um período meu, daí eu fui, tava fazendo até acompanhamento, fui no seminário e tal, não cheguei a fazer o caminho vocacional. Mas eu estava sendo acompanhado pelo reitor do seminário, ele estava me direcionando, ele era diretor espiritual e tal. Daí eu fiz um período ali de acompanhamento. E aí, saindo dali, eu falei, não, então beleza, agora não é isso e tal, né? Conheci um pouco de perto e tal, falei, não é essa aqui é pra casar mesmo. Aí quando eu me decidi, daí a Thaís entrou nesse momento. Então talvez foi até mais de 1 ano. A gente tava junto, a gente não separou, ninguém nem ficou sabendo, assim, que a gente não tava. Só depois que passou, que daí a gente foi contar.
Mas a gente tava junto, mas ninguém sabia que a gente tava decidindo vocação. O noivado já era noivado, né? Naquela época, o amor noivado já tava bem frio, assim, sabe? Tava, cada um por um lado. tava junto, mas. Que coisa, né? Vê como que é, né, cara? Eu acho interessante, cara. Eu fico viajando na maionese. Porque assim, ó, às vezes tem casal ali que eu fico se pegando no sentido não do ruim da coisa, mas se pegando no sentido de, às vezes, não quer tentar uma coisa, tipo, desencanar um pouquinho pra ver se realmente é ou não é, né? Quantas coisas as pessoas são frustradas, né? Porque insiste numa coisa que tá vendo que não é. Tem medo, não passa. Tem medo, não passa, ó, vai distanciar um pouco da pessoa, mas se for de Deus. Eu me lembro também, eu me lembro de uma história também de um rapaz lá na Canção Nova. Ele casou agora com a menina, esqueci o nome dela, esqueci. Ele estava fazendo vocacional na Canção Nova e ela não. E daí ele sentiu que tinha que se entregar para Deus. E ele terminou o namoro de mais ou menos 5 anos. Ele terminou, separado, ficaram um ano. Ele fazia vocação na Canção Nova. Só que daí Deus foi falando, e daí de repente, eles não se encontravam fazendo. E daí de repente os dois estão casados, dois felizes, desencanaram. Mas tem que fazer esse processo também, né? Acho que é importante, né? É importante, você vai lá, tô sentindo que sou pai. Vai lá e tenta, não você mais ser. O grande problema das pessoas, sabe o que é? É que eles acham que o vocacional já vai entrar. Já vai ficar lá, não, ninguém vai te amarrar, ninguém vai botar uma corrente no teu pescoço. Não, você vai lá conhecer, vai tipo do namoro, você vai conhecer, vai se interessar. Se for, se não for, não é, entendeu? Beleza? Então galera, vamos lá então. Voltando lá. Que legal saber dessa parte aí. Eu quero agora vamos perguntar, porque tem bastante tema aqui. Eu quero começar a perguntar sobre as coisas que vocês estão vivendo hoje, né? Que a Thaís é blogueirinha, né? Né? Eu quero saber, antes de começar aqui esses temas, assim, qual que foi a primeira tua, o que você quis passar com aquele vídeo teu vendendo água no semáforo? Me explica pra mim o que você quis dizer, aquilo que você quis passar, qual foi a mensagem? Ó, o que acontece? Eu ia fazer um lançamento, porque hoje a gente trabalha 100%... Explica um pouco sobre como foi depois que a gente casou, nos nossos trabalhos. Então acho que é importante a gente falar do nosso trabalho, né? Então vamos lá. Quando eu casei... Vamos lá. Então quando a gente casou, né, eu continuei trabalhava numa escola católica na área da comunicação, continuei trabalhando lá. E a gente casou e eu fiquei grávida na lua de mel. Menino, fiquei grávida, porque né, eu casei no dia da gestante. Olha só, dia da Assunção de Nossa Senhora, nós nos casamos. Então, né, aí casamos e aí eu continuei trabalhando lá. E depois que eu fiquei grávida do Antônio, que é o nosso primeiro filho, eu decidi que eu ia sair do trabalho. Só que essa decisão foi assim, muito difícil a gente tomar. Então assim, a primeira coisa eu acho que já começa a ficar, né, diferente da vida que todo mundo leva, vamos dizer, se é pra isso, né? Que o nosso testemunho é esse. Então, a gente tinha um salário muito bom, nós dois juntos. E aí eu decidi sair e a nossa renda caiu pela metade, 50%. Então aqui já é uma decisão assim, né, muito louca, muito fora do normal que a gente tem aí, né? Geralmente o que acontece? Tive meu filho, vamos continuar trabalhando e pronto. A gente não, né? Eu falei, não, eu quero realmente, né? Nós dois conversamos. Não, nós queremos realmente que eu fosse educar as crianças, né? E ficasse em casa. Enfim, então ali eu já saí do meu trabalho e o Gil continuou trabalhando. E no trabalho dele, aí acho que é legal agora então, você contar o seu trabalho e como foi todo o processo. Exato, aí eu trabalhava no shopping, né? Antes da gente casar, eu consegui, por graça de Deus, consegui voltar pro mesmo emprego que eu estava antes. E na mesma posição, eu era supervisor de manutenção. Supervisor, cara. Então, eu era supervisor, aí quando eu fui fundar a comunidade, né, que estava todo aquele processo ali, eu saí, eu pedi demissão. Eu entrei na empresa como auxiliar, cheguei à supervisão, fiz onde eu queria, aí deu um tempo depois, comunidade e tal, eu falei, agora tchau. Aí pedi demissão e saí. Aí, beleza, fomos casar e tal, naquela época. Aí eu voltei pro mesmo lugar, pro shopping, como supervisor de manutenção, comecei a trabalhar lá, etc. E continuei, depois que a gente casou, continuei e tal, beleza. E supervisor de manutenção. Aí... Quando eu saí do trabalho, isso. Eu saí. Logo depois, aí eu já fui grávida de novo, né? Por aí que você recebe a segunda promoção, né? Daí não foi promoção, daí eu tive um aumento de salário. Aí foi assim, né? Daí saiu do trabalho, 50% do arrendamento. A gente começou a se reajustar. E eu comecei a trabalhar mais, consequentemente. Né? Falei, bom, tem que fazer alguma coisa. Daí comecei a trabalhar mais, aumento de salário. Daí logo quando o Antônio nasceu, eu tive um aumento de salário, 9 meses depois. Aí, ou melhor... Que foi quando eu fiquei grávida do Max, porque o Antônio tinha 8 meses e eu fiquei grávida do Maxiliano. Maxiliano, rapaz mais sério aqui daqui. Aí, aumento de salário,
Aí beleza, o Maximiliano nasceu, continuei trabalhando, né, dando o máximo lá. Aí, continuei trabalhando, cada vez mais, aí mais ou menos salário. Aí, quando já começou a chegar muito próximo ali, de questão salarial, né? E aí depois de um tempo veio Tereza, daí quando veio Tereza fui promovido, né? Que era uma coisa que eu já estava buscando também de novo ali, que era o cargo de gerência daí. Aí... Impossível de ser alcançado, porque para chegar no cargo de gerência tinha que ter faculdade, e ele não tem faculdade, entendeu? Então assim, era impossível de ser alcançado, mas ele acreditava que ele ia alcançar, e a graça de Nosso Senhor, sim, graças de Deus. foi isso assim. E aí cheguei na gerência, e aí quando eu cheguei na gerência, eu tava ali já há um tempo, um ano, o negócio já tava meio, putz, eu tava meio de sacudo ali, já tava meio de saco cheio e tal. E aí eu falei assim, a gente precisa pensar alguma outra coisa. E até nessa época eu tava já tinha comprado um curso lá atrás, na realidade, quando o Antônio nasceu, um curso de empreender online. Então fazer um curso online e tal. Só que eu não tinha colocado nada em prática. E aí quando eu tava trabalhando lá ainda, né, eu vi essa possibilidade também. E aí eu peguei e falei, vou fazer um curso. O primeiro curso que eu fiz foi em relação à pornografia. Que era a minha trajetória de vida, que eu tinha passado, etc. E é muito importante, isso aí é a realidade. Exatamente. Aí eu falei, eu vou colocar isso aqui pra dentro, né? Aí 2 mil seguidores lá no Instagram, eu falei, vou fazer. Aí fiz algumas lives lá, e aí vendi. Coloquei o curso lá, não tinha nada estruturado, vendi o curso, por sinal, deu metade, praticamente um pouco mais da metade do meu salário que eu tinha na época lá como gerente. Falei, cara, dá pra ganhar dinheiro com isso aqui, né? Com o negócio digital, aqui online. Então vou investir nisso aqui. Aí comecei a pegar mais pesado. Chegou um momento que eu falei, vou sair daqui do shopping. Aí pedi demissão do shopping também, de novo, né? E aí começamos a empreender. E quando ele digital. pediu demissão, a Tereza já tinha nascido. Já era nosso terceiro filho, né? Aí a Tereza tinha nascido e a demissão, ele pediu a demissão que eles mandassem embora. Ele falou, não vou te mandar embora. E ele continuou trabalhando. E foram mais 4 meses até que a gente começou a fazer a trintena de São José. E no meio da trintena o chefe dele liga e fala, você quer mesmo que eu te mande embora? Ele diz, sim, então eu vou te mandar embora. Assim, milagre de Deus, mais uma vez. Né? Então hoje você só vive Do digital. Isso. Vocês dois. Nós dois. Nossa, Aí... explica depois isso aí que eu tô Sim. né? Tá ligado? Nós precisamos aqui. Aí fiz meu curso, lancei, vendi e tal, continuei depois. E aí depois, logo em seguida, até já fez o dela também, vendeu. E a gente viu e falou, poxa, é possível viver disso aqui. Não é fácil. Não. Né? A realidade que hoje a gente vive, assim, cara, a gente tá passando alguns apertos, assim. Por quê? Empreendimento novo, né? Uma realidade toda nova, etc. Então estamos passando... Você aprender todos os caminhos, né? Exatamente. Mas hoje a gente vive disso. Então quer dizer, mas aí esse serviço é em casa, aí vocês ficam mais em casa. Isso também era uma coisa, Nossa, né? cara. Lá atrás eu saí pra ficar com as crianças, pra educar eles e tudo mais. E aí depois o Gil veio com essa também, porque era algo que a gente queria, né? Ele passava muito tempo trabalhando, muito tempo fora, numa época ele começou a faculdade, então quando eu tinha os 2 já, ele saía de casa 7h30 da manhã e voltava às 10h30 da noite. Ele não via as crianças. Porque shopping é puxado, né? É. Teve uma vez lá que eu trabalhei, cheguei no shopping 9 horas, passei o dia, aí ia ter uma auditoria, passei a madrugada, não voltei pra casa, passei a madrugada e fiquei até o outro dia ainda. Então assim, aí tava já, sabe? Aí a gente queria mesmo a presença dele um pouco mais perto, sabe? Um pouco mais dentro de casa. E aí a gente viu essa possibilidade e estamos aí empreendendo, começando. Estão curtindo? Sim. Por mais... Você estava na faculdade? Não. Aí eu Larguei a faculdade lá metade do ano passado, 2018, final de 2018, acho. Que legal, olha que legal, cara. Eles deram uma guinada de em vez de pra cima, eles foram aqui, mas pra se encontrar de novo, né? Que legal, né, cara? Ué, Chico, o que você fez? Eu não sabia dizer também. Interessante, né, povo? Você de Jaguarão que casou e quer só ganhar dinheiro, esquece que tem família, tem que cuidar um pouquinho dos filhos, tem que passear, comer um sorvetinho com eles. Ó. Mas não tem dinheiro, você não tem que gastar o dinheiro. Exatamente, né? E vamos lá então. Agora vamos para as coisas que eu preparei aqui. Daí vocês são uma família com 4 filhos. E eu vejo geralmente as postagens suas
e vocês sempre estão levantando temas. Um dos temas que eu vejo que... Deixa eu te interromper. Não sei se vai estar muito bom, Vai. mas você perguntou do vídeo, né? Porque a gente contou toda a história, não contou do vídeo. É verdade. Mas o vídeo foi o seguinte, né? Rapidinho. É verdade, Eu do vídeo. Nossa, apresentador, sai daí. Deixa os dois. No vídeo. Aí o que Eu sou aconteceu? um blogueiro aqui, né, cara? Eu tava para lançar um curso, e aí eu fiz um mini curso gratuito, né, de 4 aulas, etc. Para ensinar, ou melhor, para ensinar a pessoa a fazer renda extra. E aí o que eu falei? Falei, bom, eu vou ir pro campo de batalha ver como que é a experiência. Né? E aí eu fui, vendi água lá, peguei, fiz, gravamos. Por quê? Para mostrar que de fato é possível, enfim, uma série de coisas. Mas a ideia do vídeo era mais ou menos essa. Entendeu? Mostrar que, é possível você fazer uma renda extra, e sei lá, você já está trabalhando, mas E você entrou nessa para realmente levantar uma renda extra ou para incentivar as pessoas só? Ou Não, esse foi só para dar um... incentivo. Isso. Ah, tá. Você não fez. Eu queria passar uma prática ali, entendeu? Para saber como que era a experiência, sabe? Falei assim, não, é muito fácil falar pro cara assim, vai lá e vende água no semáforo. É muito fácil falar isso. Eu falei, não, eu quero ir lá e ver qual que é a dificuldade, qual que é, né, a realidade ali, como que você vai comprar por 1 e vender por 2, que foi o que eu fiz, foi por R$1, vendi por 2. Então assim, ver na prática ali como que era. Tem gente que por fatura, né? Compra por 1, vende por 4. Infelizmente é a realidade, né? Ainda mais no estádio de futebol, o cara vai lá e você quer comprar, compra. Se você comprar, faz o quê, né? Mas que legal! Então essa foi a ideia. Que legal. Teve retorno esse vídeo? O vídeo em si, não. Né? E o curso também não. Isso que é empreender na internet. Você vai tentando, você vai O que fazendo. você empreende na internet? Eu tinha aquele curso relacionado à pornografia. A pornografia. Isso. Daí eu comecei com ele, vendi 2, 3 turmas, aí eu parei com ele. Aí depois eu vim com uma comunidade de homens, de formação masculina. A comunidade de homens ainda existe, no entanto eu estou cogitando a possibilidade de parar com ela. Tá? E agora a gente está organizando tudo de novo, eu até dei uma sumida no Instagram e tal, organizando tudo de novo para eu voltar a falar mais sobre essa questão de renda mesmo. Fazendo renda extra, fazer renda principal, enfim. Que foi a minha trajetória. Tá se renovando, Eu vou querer, galera. eu vou querer Tem que fazer. dar ordem, viu? Tá crescendo renovando, não pode ficar parado. Eu tô parado, faz tempo, eu tenho que renovar. Então que bom. Então vamos lá. Vocês geralmente, quando eu estou falando, vocês sempre levantam temas assim que pessoas às vezes ficam meio assim, né? O primeiro tema que eu vejo que as pessoas não querem saber muitas vezes e não entendem muitas vezes é o método Billings. O que é o método Billings? Como que é esse trabalho dos métodos Billings? Então, eu sou instrutora do método Billings, mas a gente não usa o método Billings, né? E o método Billings, o que ele é? Ele é um método criado do Dr. Billings, que é para que a mulher possa reconhecer o seu período fértil, né? E ter relação, se ela quiser espaçar, ela tem relação no período infértil, ou se ela quiser obter uma gestação, ela tem relação no período fértil. Mas eu parei aí de ser instrutora, né? Porque às vezes muitas mulheres vinham até mim, foi uma dificuldade que eu fui encontrando nelas, vinham assim, eu quero espaçar uma gestação. Mas aí você ia ver se realmente tinha motivos justos, que estão escritos, né, não manivita, e aí você ia ver se tinha, não tinha. Então assim, eu não poderia continuar, eu não vivo isso, né, e eu não poderia continuar apoiando algo que pra mim é errado. Né? Se ela quiser continuar, aí depois ela se acerta com Deus. Mas eu não poderia continuar ali apoiando aquilo. Né? Então, eu parei de instruir quem queria espaçar. E até mesmo quem queria cantar. E aí eu fui indo para outros caminhos, esse é o método Billings, mas eu fui indo para outros caminhos de ser doula, de ser educadora perinatal, enfim, esse meu trabalho mesmo. Então, o método hoje, nós não temos motivos justos, seguindo a Manivita e os documentos da igreja, para espaçar uma gestação. Eu vou dizer assim que, quando o Antônio nasceu, que foi o primeiro, eu passei ali por um período de uma depressão pós-parto. E aí o padre olhou pra mim, né, um padre muito sério, assim, olhou pra mim e falou, olha, você pode espaçar porque motivos psicológicos é um motivo considerado justo pela igreja. E aí até que eu espacei, de certo modo, por algum tempo. E aí, lá na frente, um dia numa missa, Deus olhou, né, Deus falou comigo assim, se abra a vida e a cura da sua depressão vai chegar pela vida do seu próximo filho. E foi aquilo que aconteceu.
Então a gente se abriu a vida. E aí eu já fiquei grávida do Max naquele mesmo mês. E depois, né, a gente não usou mais nenhum método para espaçar desde então. A Tereza, a gente ficou tentando por 8 meses, e a hora que a gente ia ficar grávida, né, logo, e eu falava, fica grávida logo. E não, né, Deus nos ensinou ali por esse tempo de 8 meses, até que a Tereza fosse gestada. E depois, quando a Tereza tinha 3 meses, já fui grávida da Clara de novo, e agora, né, estamos já gestando nossa filha aí no coração. Diga. Pessoal aqui falando da Clara, o pessoal tá perguntando aqui, a pergunta que não quer calar, cadê a Clara? Ela tá ali, ela tá acordada? Ela tá no Ministério da Criança. Tá no Ministério da Criança. Ela tá no Ministério da Criança. Você falou de doula. O que é doula? Fala um pouco sobre o que é doula. Essa Ela é tá muito bonito, né? Essa é a minha profissão hoje, então, né? Depois que eu tive você pegou como profissão? É a minha profissão. Depois que eu tive o Antônio, eu tive um parto muito bonito, assim. Foi um parto no hospital, né? Foi um parto natural. O que é o parto natural? Já vou explicando aqui. Essa é a minha profissão, vamos explicando, né? É isso aí, vamos. O parto normal é quando ele tem alguma intervenção. Então a mulher toma o que as pessoas conhecem por sorinho, ou existe, né, acontece alguma coisa ali que tem alguma intervenção, é um parto normal. Quando não tem intervenção, é um parto natural. Então eu tive o parto do Antônio, foi um parto natural. Chegamos no hospital, né, nós nos preparamos, fizemos um curso com uma doula, nos preparamos enquanto casal para o parto, chegamos no hospital, vivemos o trabalho de parto, que geralmente as mulheres já correm para o hospital, nós vivemos na nossa casa, dentro da nossa casa. Então foram 7 horas de trabalho de parto do Antônio, nós dois em casa. E aí quando a gente foi para o hospital, já realmente com ele nascendo, e é muito engraçado, eu ia falar isso, mas o relato de parto é bem engraçado, mas a gente chegou com ele já nascendo e 15 minutos depois dentro do hospital ele nasceu. Né? Então foi uma experiência muito linda, assim, muito maravilhosa na minha vida, que me transformou por completo. Eu disse, né, naquele dia, a enfermeira olhou pra mim e falou assim, escuta essa, falou assim, e aí mãezinha, depois desse parto você quer ter mais filho? Porque geralmente as mulheres dizem que não. E aí eu olhei pra ela e falei assim, meu Deus, se for desse jeito eu quero ter pelo menos mais 10. Se Jesus disse amém naquela hora, então faltam mais 6, né, gente? Então, eu queria, né, e eu falei assim, eu preciso ensinar para outras mulheres, para que elas possam viver, no mínimo, isso que eu vivi. Porque tinha sido uma experiência tão linda de parto, e eu só escutava coisa ruim, eu só escutava minha mãe falar que era ruim, né, as minhas avós, quem eu perguntava, as mulheres no meu trabalho, que era horrível, eu falava, nossa, eu fiz tão lindo, as mulheres têm que viver isso, né? E ali eu tomei como uma missão, sem saber que seria minha missão. E aí, então, depois, quando eu fiquei grávida do Maximiliano, eu tive a oportunidade de fazer um curso de doula. Né? Doula, o que é? É uma mulher que acompanha outra mulher grávida durante o seu trabalho de parto. Então, durante a gestação, a gente faz ali o que a gente chama de educação perinatal. E depois, na hora do parto, a gente está acompanhando. Então, fazendo massagem nessa mulher, dando apoio físico, psicológico, né? E falando, vai lá, eu acredito em você, continua e tudo mais, né? Então, dando esse apoio para essa mulher. E aí eu fiz, então, esse curso de doula e comecei ali esse meu trabalho, né? Depois que o Max nasceu, eu fui atender como doula. Atendi alguns casais aqui em Curitiba mesmo, sendo doula, dando esse apoio, né? Indo atrás, e, enfim, ajudando mesmo esses casais. E aí, pronto. Aí depois eu mudei a minha profissão, sendo educadora perinatal. Então, hoje, o que eu faço? Esse ano agora de 2020 foi um ano que Deus me pediu para que eu parasse de atender como doula, porque eu comecei a ver que as pessoas, elas estavam vindo, as mulheres, elas vinham até mim porque elas confiavam em mim. Então, elas achavam que se elas contratassem a Thaís, elas iam ter o parto. E eu comecei a ver que, na verdade, não. Porque o parto, ele é uma graça de Deus, que Deus dá a quem lhe aprouver. E que elas não podiam confiar na Thaís, porque a Thaís, ela é limitada. Então a Thaís a Thaís não faz parte de ninguém. É só Deus que faz. Então eu precisava fazer com que essas mulheres que estavam vindo me procurar, acreditando que se elas tivessem a Thaís, elas iam ter o parto, elas acreditassem em Deus, porque é Ele que dá o parto. Claro. Né? Então eu precisava levar essas mulheres a isso. E aí esse ano eu me dedico então à educação perinatal dessas mulheres. E aí o meu intuito, a minha vontade, né, era chegar naqueles lugares do Brasil que não tem doula, porque a gente tem muitos lugares ainda que não existem doulas, né?
E principalmente com essa formação que eu tenho, doula com uma perspectiva cristã, que é esse olhar do céu, olhar para Deus, né? Voltar esse olhar para o céu. E aí, né, tem muitos lugares que não tem, e aí o que eu fiz? Não, vou fazer um curso online. Fazendo esse curso online, eu posso ajudar essas mulheres que não têm doula na sua região. E aí, então, esse meu curso, que era ano passado, eu lancei o curso depois que a Tereza nasceu, né? Ele é baseado nos 3 pilares que eu chamo, que é a fisiologia, então aquilo que a mulher precisa saber do seu corpo, né? As fases do trabalho de parto, aquilo que nós dois aprendemos pro parto do Antônio, nosso primeiro filho. Aí depois, o que eu aprendi com a chegada do Maximiliano, né? O Antônio tá ali fazendo assim, gente, né? Aí depois, o que eu aprendi pro parto do Maximiliano, que era o meu emocional, o meu psicológico. Porque o psicológico da mulher, ele influi muito na hora do parto. Então o parto tem assim, tudo pra ser lisinho, mas aí a gente tem todo o nosso emocional, né? O emocional, assim, é o principal, é aquilo tudo que tem lá na nossa alma. Nós somos o quê? Dotados de corpo, alma e espírito, né? São Paulo vai nos dizer isso. Corpo, alma e espírito. Então, o corpo, ele tá lindo, preparado para isso, mas só que tem a nossa alma, tudo aquilo que as nossas emoções, aquilo que a gente aprendeu sobre parto. Então, eu tenho muito medo de parto, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu, enfim. E aí é o emocional e por fim, o principal, que é esse confiar em Deus, que foi a Tereza que veio me ensinar, né? No parto dela, o quanto eu precisava confiar em Deus. Eu, como fui doula de alguns casais, então eu vi muita coisa assim, partos difíceis, né? E os meus partos tinham sido muito tranquilos. O trabalho de parto do Maximiliano foi 1h30 e ele nasceu em casa. É um parto domiciliar assistido, planejado. Pra quem não sabe que existe sim. Bebês podem nascer em casa com equipe, enfermeiras, né? Ele nasceu em casa, foi um parto lindo, bonito. E aí eu tinha esse medo, comecei a ter esse medo de novo. E aí eu precisei me preparar para o parto da Tereza assim, confiando em Deus. Que ele faz tudo. Ele foi um parto de 50 minutos, rapidinho de novo. Nasceu em casa também. E muito bem, e aí depois vem Clara, né? Clara também, um parto aí também de meia horinha, 50 minutos. E nasceu em casa também. Tudo bem, ignorância. Foram partos normais, todos? Sim, sim. Todos. Para nascer em casa são todos partos normais. É parto normal, então é um parto que nasce por via vaginal e não cesárea, né? Se for uma cesárea tem que ir para o hospital realmente. Então o Antônio nasceu no hospital, mas foi um parto natural, que não tem intervenção nenhuma. E aí depois os outros todos em casa também. Não tem anestesia, não tem nada. É tudo um parto natural, como a gente diz, como Deus criou. Então é esse parto aí mesmo. Ei, Giuseppe, eu vi uma foto do Matheus e da Yara, meus amigos. No primeiro acho que se sofreu, né? Porque parto normal só come também, né? Porque fica ali junto, né? Segurando a onda, né? Exatamente. Conta um pouco essa experiência, porque não é o parto, já falou, cesárea, mas ali o parto, eu tenho que fazer uma força, tem que estar ali junto, né? Dói, né? Então, o primeiro, o Antônio, Focante, né? a gente, até como o Thaís disse, a gente ficou em casa um pouco, então assim, um pouco não, todo trabalho, 7 horas. 7 horas? Sim. Mas o trabalho de parto de uma primípara, que é quando é primeiro parto, a gente espera no mínimo 24 horas. Que é mínimo 24 horas. O que vier antes de 24 horas você está no lucro, mas é no mínimo 24 horas. A Thaís, então, a Thaís sempre teve o trabalho de parto muito antecipado. Então ela já começa, né, se preparar, o corpo já começa a preparar muito antes. Graças a Deus, porque é um negócio que, ficar esperando ali, é horrível. Né? Mas enfim, cada um, e Deus me agraciou com isso. E aí o Antônio, a gente ficou em casa a maior parte do tempo. E aí o que aconteceu, né? Eu fiquei ali com a Thaís, então não sabia muito o que estava acontecendo, mandando mensagem para a dona, etc. E ela falava, tá assim, tá assado, tem que fazer isso agora, não tem, etc. E chegou um momento que a Thaís já estava ali quase na finaleira, que ela falou assim, você quer fazer um exame de toque? Que é o quê? Você vai lá, vê quanto que tá, né? Coloca a mão e tal. O médico geralmente faz isso, médico, né? Geralmente não, médico, né? Enfermeira, etc. E eu dizia pra ele, tá nascendo, o menino vai nascer, tá nascendo. E eu não tava acreditando. Falei, não, a doula tá me falando aqui que tá mais ou menos, né, e tal. E aí a doula falou pro celular, vai lá e faz um toque pra ver. Está desesperado? Não, eu sempre tô... Ele é muito Ele é tranquilo, muito tranquilo. ele é muito... Se fosse eu gritar, berrar, baixar a cabeça para parede, não sei. É porque ele tinha se preparado, né, Pipa? É isso que faz toda a diferença. Ele tinha feito esse curso junto comigo, então ele estava preparado, ele sabia mais ou o que ia menos ali, acontecer. né? Ele tinha. Enfim,
E aí eu fui lá, eu coloquei a mão e encostei na cabeça do Antônio. Meu Senhor, isso aqui assim, ó, na cabeça. A cabeça tava ali. E aí eu falei, ixi, vamos pro hospital, daí naquela hora deu tipo, sabe? Aí, beleza, pegamos ali, organizamos as coisas e tal, e aí saímos. Aí chegamos lá no hospital, daí chegou aquela hora, tal, o que tá acontecendo e tal, e enfermeira, deixa eu fazer um exame de aqui pra ver. Opa, tá nascendo, vai já direto pro centro do céu. Aí chegamos lá no centro obstétrico e tal, daí a médica, ai pai, você quer ver, né? Toda receosa, eu falei, claro que eu quero ver, meu filho vai nascer, eu quero ver ele como vai ser e tal. E aí, enfim, fiquei ali pra ela, só fica pra trás, ela não deixou ficar bem na frente pra ver de fato saindo ali, né? Fica pra trás, não, tudo bem, daí fiquei e tal. Aí foi, o Antônio nasceu, daí os outros, como foi em casa, aí já, né, as enfermeiras ali, o Maximiliano, a enfermeira, você quer ver nascer? Quero, claro que quero. Aí ela então vai lá na frente da Thaís, eu vou ficar aqui atrás, e aí você tenta, né, ir vendo como vai ser. Ela segurou, eu amparei por baixo da mão dela, mas segurei. Depois a Tereza, né, nasceu ali também, daí foi já eu que peguei mesmo, porque daí terceiro filho e tal, a enfermeira vai lá, pode pegar. Aí já fui, peguei. Tô aqui. Já é parceiro. Pode vir. Vai vir, agora. Aí que vem, Tereza deu aquela, né, Uma somebody sampada. love ali, quase que escorregou na mão. Ah, gente, mas ela já estava tudo preparadinho. E aí a Clara, daí já, agora a Clara dominando o negócio, já segurei certinho, deixou eu Aí você chega pro médico e você dá licença que é aqui comigo. Pode deixar que eu sei como fazer o troço aqui. Não, a enfermeira mesmo. A enfermeira chegou, ela chegou em casa, agora no quarto da Clara, né? Ela chegou em casa e ela disse assim pra ele, não, você fica aí com ela e aí eu vou arrumando aqui as coisas. Preparar as coisas. Eu vou preparar as coisas. E E foi 10 minutos depois que ela chegou, a Clara nasceu. 10 minutos a Clara nasceu, depois que ela chegou. Só deu tempo de uma das meninas da equipe chegar. Então, mas foi isso, sim, uma graça de Deus. Né? E quanto ao parto domiciliar, parto hospitalar, quem pode, né, cara, eu sempre digo assim, quem vai ter filho e pode ter o parto domiciliar, cara, é outra vida. Financeiramente e condições de saúde também, né, que requer isso também. Tem o parto domiciliar, porque, depois do parto ali, eu fui lá, comi um sanduíche, deitei no sofá, entendeu? Como se eu tivesse cozinado, né? Eu já tava tremendo, precisava fazer psicanálise. Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Você não ali. Meu Deus do céu, socorro! O cara sendo bom, foi assistir um filme. Assistiu lá o filme de terror aí. Tá assistindo pipoca aí? Ixi, tranquilo. Que coisa, né? Assim, tem, né? Quem pode, né? Pode, né? Faz um domiciliar. Tá acabando já? 7 minutos. Isso que é ruim, cara. Isso que é Sério, ruim do não Instagram. deu tempo. Porque daí tá acabando o tempo do Instagram. Daí vai ter que cair, derrubar a live pra voltar. Você pode, Então, pode ficar até meia-noite ainda, vão derrubando. Mas Tem mais coisa pra perguntar não atualizou aí, porque agora acho que pode mais de 1 hora. Agora tá passando. Olá, Pia, viu? Então vamos testar, vamos testar. Então manda. Viu, Pia? Eu não sabia, desculpa. Aprende aí com o cara. Tem que atualizar. É método de digitação, cara. Então vamos lá então um pouco. Que legal, né, GT? Hein, Thaís, esse trabalho que você fez de doce, tem uma procura boa ou o pessoal tá meio largadão? As pessoas ainda não conhecem muito esse trabalho, Mais né? meio feminista. Mas isso, tem muitas feministas que trabalham Agora nisso. vamos falar sobre isso. Então é bem complicado, assim, e até, tipo, quem é católico aí conhece as benditas das feministas, e aí eles falam assim, não, isso daí é coisa feminista, eu nem vou atrás, não sabe nem que existe as doulas Ou às cristãs. vezes vai até atrás das feministas. Ou vai até atrás das feministas, é bem isso. Acaba se esquemando lá, né? Então me diga o seguinte agora. Você tá com um projeto novo aí também, né? Não, mas tem que falar depois. Tá, vou falar depois. Vamos falar sobre, a gente tá falando do seguidor sequência de doula, né, Billis, vamos falar agora sobre uma coisa que eu fiquei estarrecido, gente. Uma pessoa da igreja, casou na igreja, e ela, infelizmente, fez uma coisa que não convém ao cristão. Eu quero que vocês digam. Ela colocou DIU, cara, DIU. O que vocês me dizem sobre o anticoncepcional, DIU, essas coisas todas? Ela colocou DIU? Vai, dá um parecer aí. Momento polêmica. Momento polêmico. Não, na verdade é que assim, né? Na verdade nem deveria existir polêmica dentro do mundo católico cristão. Exatamente. Né? Do mundo cristão católico. Né? Nós católicos nem deveria existir polêmica sobre esse assunto. Se a igreja se posiciona sobre isso e diz, não coloque DIU, não faça vasectomia, não faça... Como que é? Vamos falar? Que a mulher faz? Laqueadura. Não faça laqueadura. Aí não tem discussão. Se você quer ser católico de verdade, ponto. Você faz aquilo que a igreja, você obedece a igreja, você faz aquilo que a igreja manda, entendeu? Tipo, deveria ser simples. Só que a gente que dificulta. Ah não, mas é porque a gente... Porque eu sempre digo, a gente tem
sabe dar desculpinha esfarrapada com uma facilidade. Se fosse pra pegar agora, eu ia conseguir, gente, elencar aqui, ó, uma série de desculpas esfarrapadas pra falar pra você assim, não tenha filho, eu não posso ter filho, entendeu? E aí a gente acha as nossas desculpas esfarrapadas e fala, ai, é verdade, eu tenho que usar o DIU. Porque é mais fácil, né? Não coloca responsabilidade nas minhas costas pra ter mais filhos. Porque realmente, é responsabilidade ter 4 filhos. Porque eu vou ter que trabalhar mais, o meu marido aqui vai ter que, às vezes, trabalhar que nem um cavalo, desculpa aí falar, né? Mas vai ter que trabalhar mais, né? Eu vou ter que me sacrificar muito mais dentro da minha casa, porque não pensem que é fácil, e eu não tenho empregada, tendo 4 filhos, não tenho nada, não tenho ajuda. É eu comigo mesma e lá desce meu marido, a bênção, às vezes, lá que vem ajudar a gente, né? Por quê? É assim, mas só que a gente acha, Pipa, desculpa esfarrapada a todo momento. Aí é que tá, entende? E aí a gente vai achando justificativas falsas pra não ter filhos. Olha, vou usar pra vocês, hein, cara. Ela tem 4 filhos, 4? 4. E é bonita ainda. A mulher tem que dizer, eu ficar feia. É bonita aqui, ó. Não tô desrespeitando. Mas é bonita, ó. Esse daí já caiu por terra. Negócio. Eu não vou ter filho porque eu não fiz faculdade ainda. Ah, para, gente. Né? É pecado, né? É pecado, né? Sim. Pecado. Então, crime é pecado. Tira o DIU! Hoje vai tirar esse DIU! Em nome do Senhor Jesus! Vai criar vergonha na cara, vai tirar esse DIU. É isso aí, aleluia, glória a Deus. Beleza. Vamos falar um negócio aqui sobre polêmica. Polêmica! Nós estamos aí falando sobre ideologia de gênero, né? Tá para ser aprovado de novo, estamos insistindo sobre o que vocês me dizem sobre ideologia de gênero, cara. Porque vocês têm 4 filhos e eles vão crescer. E talvez vão crescer nessa porcaria de realidade que estão querendo implantar. Me diga sobre isso, me fale um pouco sobre isso. Vamos lá. Polêmica. Hoje é só polêmica. Nossa, Ó, caiu o Ibope aí, né? Caiu o Ibope. Ninguém quer saber falar assim. Ninguém gosta de falar assim. Vai derrubar o Instagram aí ou não? não, falta 3 minutos ainda pra dar uma hora, eu vou avisar o pessoal. Então vamos lá. Bom, o que é ideologia de gênero? Né? É querer colocar em pé de igualdade, né, todo mundo e dar a questão para criança decidir o que ela é. E aí a gente foge, óbvio, né? A gente foge daquilo que é biologia, a gente foge daquilo que é natural, a gente foge daquilo que é... E quando a gente foge disso, obviamente, né, a gente está entrando em alguma aberração, né? Óbvio. A consequência de tudo, os frutos de tudo isso que está acontecendo agora, porque a gente vai colher esses frutos. Tem inúmeros países aí que já implantaram ideologia de gênero e a gente já vê as atrocidades que acontecem. Pessoas se suicidando. Né? Exatamente. Né? Por quê? Porque quando a pessoa ela perde a sua identidade, né, o que quer dizer? Eu sou homem, minha identidade é ser homem, né? Você é homem, Thaís é mulher. Certeza, bastante mal. Quando você perde a sua identidade, você perde toda a sua essência ali, né? Uma essência instituída por Deus, né? Enfim. E quando você faz isso, a consequência disso ela vai ser desastrosa. A gente vai colher esses frutos, muito provavelmente, né? Você falou sobre, né, o que nós pretendemos fazer, o que nós, né? E é um conselho aqui, talvez, para todo mundo, né? É um conselho. A gente tem que, obviamente, primeiro ponto, lutar contra, sempre, né, enquanto católicos. Por quê? Porque qual que é a maior resistência que a gente tem hoje? É a dos cristãos em relação a isso, né? Cristão que, alguns ainda mais ou menos, que resistem mais ou menos, mas o quê? A gente tem que resistir contra isso, é óbvio, né? A gente tem que, de fato, defender a família, defender a instituição, né, natural das coisas. Não tá dizendo aqui pra, tipo, sair matando. Exatamente. Né? E fique claro isso, tipo, né, nós como católicos, como cristãos, nós precisamos fazer o quê? Amar o pecador, mas não amar o pecado dele. Então nós vamos continuar amando o pecador, sim, mas não o pecado porque dele. quando a gente fala isso, a pessoa vem assim, não, porque você está querendo, né, que eu... Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que tudo isso que a gente está vivendo agora vai ter consequências. As consequências disso, elas vão ser desastrosas, né? Muito se fala hoje em genocídio, muito se fala hoje, né, matar inocentes, certo? Só que a quantidade de pessoas que vão, depois disso, né, sofrer aí traumas, sofrer problemas psicológicos, é muito maior, né? Enfim. Imagine um mundo, cara,
que não tenha essa coisa de ter filhos, né, cara? Tipo, porque vai acabar, Exatamente. povoar o mundo, né, cara? Exatamente. Porque as pessoas vai ridículo. Vai acabar e aí uma outra questão aqui que também é polêmica, né? Que é a questão vai acabar entre aspas. Por quê? Porque quando você pega, né, o Ocidente hoje ele é a maior resistência tradicional, certo? Ele é a maior resistência tradicional. E só que Jesus. isso está sendo abalado pouco a pouco, né? O Ocidente ele vem sofrendo ataques pouco a pouco e está abalando, está ruindo. Né? O que vai acontecer? Quando você tem, por um lado, os cristãos que não têm mais filhos, no caso católicos, alguns protestantes que são mais tradicionais também, que seguem nessa linha, mas quando você pega católicos, cristãos mais tradicionais que não querem mais ter filhos, por exemplo, ou que tem um ou dois, vem por outro lado o Islã. Né? Vem por outro lado o islamismo e fala assim, nós vamos dominar o mundo, por quê? Porque os cristãos não querem mais ter filhos. E aí eles vão... E quando você pega o Islã, né, o cara que lá é do Islã, falando assim, a gente vai dominar o mundo, eles vêm não só, é bom o Islã dominar o mundo, não é. Por quê? Porque eles vão impor a religião deles, eles vão impor, né, o pensamento deles, e quem não quiser aceitar isso é o que a gente vê lá, entendeu? Então essa que é a realidade, né? Essa é a realidade, uma das realidades. E dessa questão da ideologia de gênero, né, a escola, o primeiro ponto aqui é a escola, né, que está sendo implantada pouco a pouco dentro das escolas. Uma alternativa que, né, para fugir disso, é o homeschooling, que a gente vê. Vamos falar sobre isso aí. Schooling, Então, né? esse é um ponto também, que assim, né, você falou, o que vocês pensam, né, quando os filhos crescerem? Olha, a gente pensa, primeiramente, né, educar eles para essa realidade, conscientes do que eles são, né, enquanto pessoas. Um exemplo dentro da casa, né, porque não tem. Se você tem duas personalidades fortes ali dentro da sua casa, que representam de fato um homem e uma mulher, a tendência é que essas crianças elas absorvam aquilo. Uhum. Agora, a gente pega por outro lado o número de divórcios, né? Então, enfim, é uma série de... Isso vai, né, cara? Vai longe, né? Complicado, né? Mas essa questão da ideologia de gênero uma alternativa é educar bem os filhos, né, na fé, com princípios. Pagar o preço para educar na fé, né? Porque hoje eu vejo, eu vou visitar algumas famílias católicas que elas não vivem o catolicismo na sua casa, né? Infelizmente a realidade é essa, entendeu? E implantar isso e trazer esses valores para dentro da casa. Uma coisa que eu achei interessante, eu vou dar parabéns para vocês dois. Vou dar parabéns para vocês. Primeira família que eu vejo que não dá celular pro filho na mão. Aleluia, glória a Deus. Essa maldito celular aí tá acabando a educação dos filhos também. Pai fica dando celular pro filho. Pelo amor de Deus. Então, olha que legal, não tem celular aqui, ó. Né? Agora não tem celular. Cadê o joguinho? Vou dar pra você falar. Não, tem joguinho. Legal isso, bacana, né, cara? É tão difícil, né, cara? Porque, ó, infelizmente, é uma cultura que foi implantada e que você tem que lutar para não entrar, né? É uma cultura que está sendo implantada que se você não perceber, você acaba indo na onda. A gente tá falando desse homeschooling. É schooling, né? Me explica sobre isso aí, é interessante isso aí. Estamos lutando para ter um projeto, né? Exato. E o que é isso? Me explica. O homeschooling já foi várias vezes para ser aprovado, obviamente. O pessoal não quer aprovar, por quê? Porque quando você aprova o homeschooling, não é nenhuma questão de, eu vou aprovar aqui e vai acabar com as profissões que tem, vai acabar com os professores, vai acabar com as escolas. Não vai. Por quê? Porque não é toda família que pode fazer homeschooling. Não é toda família que tem base para fazer. Entendeu? Por quê? Porque para você fazer, né, o homeschooling, você tem que ter uma base, entre aspas, cultural. Você tem que apresentar, né, essa base cultural para o seu filho. Por quê? Porque você está formando ele ali em toda uma dimensão, não só de estudar para passar na prova, para tirar nota na prova. Eu fui ensinado assim, né? Eu fui ensinado assim, não, você tem que estudar para você passar e tirar nota na prova. Você tem que estudar para você tirar nota boa e depois conseguir entrar na faculdade. Cara, isso é péssimo, isso você não ensina. Você não ensina. Você não educa, melhor dizendo. É verdade, né? é verdade. Não existe uma educação ali. Infelizmente, eu recomendo até aqui, nessa questão do homeschooling, não sei se vocês já assistiram ou não, mas um documentário do Brasil Paralelo. Eu assisto. Pátria Educadora. Né? Muito Quem bem não bom, né, cara? assistiu, Muito
bom, né? Exatamente. Ali você vê a decadência moral, principalmente, né? Moral e depois de educação das escolas hoje no Brasil. Você vê a decadência que está, né? Que... Ah, mas você não explicou ainda o que é o homeschooling. E dando volta. Então vamos lá, o que é o homeschooling? O homeschooling é essa educação domiciliar, né? Que pode explicar o que Tá, vamos lá. domina mais que eu. A educação domiciliar, ok. Educar e os nossos filhos em casa. Então, a princípio, por enquanto, os nossos filhos não vão para a escola, né? O Antônio é o nosso único filho que já tem idade escolar. Ele deveria entrar na escola esse ano. Esse ano ele deveria entrar na escola. Mas nós não, a princípio, não vamos mandar os nossos filhos. Eu digo a princípio porque a gente vai vivendo cada ano. Né? Se em algum momento a gente vê que precisa, ok. Mas a princípio nós não queremos isso. Então, eu vou ensinar as crianças, né? Nós vamos ensinar, né? Mas eu, porque a missão da educação é da mãe, né? A mãe tem essa missão educativa. Então, eu vou ensinar as crianças em casa. Lá no Antigo Testamento, né? Viu? E aí eu vou ensinar então as crianças em casa e a gente já começa fazendo algumas atividades com eles mais direcionadas, né? Uma coordenação motora grossa, coordenação motora fina, enfim, aquilo tudo que eles iriam para a escola para aprender, a gente vai fazer em casa. Só que não é aplicar a escola, trazer a escola para dentro de casa. Muitas pessoas entendem isso, educação domiciliar, a escola dentro de casa. Não é isso. Passar 4 horas lá, passar 4 igual horas está tendo agora, escrevendo. né? Toda a realidade com essa questão da pandemia. Meu, é absurdo você colocar a criança à frente da tela, né? Primeira questão é da tela, e fazer a criança ficar ali, sei lá, 4 horas sentada ali, né? Enfim, é uma coisa assim, absurda, né? Absurda. E então não é isso. Não é isso. Né? Não é trazer esse sistema já todo desenhado para dentro. Exatamente. Não é. Exatamente. Então, como que a gente faz? A gente vai vendo conforme o interesse deles, né? Claro, a gente tem algum plano, alguma direção, mas nada assim, hoje nós vamos aprender A, B e C. Não. Então eu vou vendo muito conforme o que o Antônio, né, que é o mais velho, o que o Antônio vai tendo de interesse. Então hoje a gente já trabalha as letras, os números, né? Tem muito material no Instagram de famílias educadoras que produzem materiais para viver disso realmente, né? Então assim como a gente trabalha no digital, essas famílias também trabalham no digital, tendo esses materiais para dar-nos apoio. Em casa e aí vende para ajudar outras famílias. Isso. Tá, me explica o seguinte, deixa eu cortar você cortando. Tá, mas e quem vai reconhecer esse estudo? O MEC reconhece, as faculdades reconhecem as escolas. Você está educando teu filho, mas ele vai precisar ser um profissional. Quem que vai reconhecer esse currículo dele? Tá. Então assim, a gente chega lá no nono ano, as crianças têm que passar por uma prova, né? Por aquela tal de, acho que é Provinha Brasil, um negócio assim. Então todas as crianças elas têm que passar por essa prova e depois elas vão para o ensino médio lá. E aí, o que a gente tem? 2 caminhos. Então, como eu disse, hoje eles estudam em casa. E se o Antônio e o Maximiliano tiverem lá 10 anos, e aí eu quero colocar eles, decido que eles vão para a escola. Então, o que eles vão fazer? Eles vão estudar, né? Vão ver aquilo que é preciso para aquele ano, sei lá, 5º ano, que seja 4º ano, 10 anos, nem sei que ano que é, mas 5º ano. E aí eles vão fazer uma prova para entrar na escola. Então a escola, ela é obrigada a aceitar os nossos filhos que fazem educação domiciliar. E os nossos filhos têm que fazer uma prova de nivelamento para ver se realmente, será que o Antônio e o Maximiliano tem essa base, né, e sabe aquilo que as crianças, a gente pode colocar essa criança aqui nessa faixa etária, né, nesse ano? E aí eles fazem, e aí é uma coisa muito interessante, porque geralmente, assim, praticamente 100% das vezes, quem tem realmente quem faz homeschooling, essas crianças homeschoolers, elas têm mais capacidade. Então, na verdade, elas entram de forma defasada naquela série, mas aí elas são aprovadas sempre, né? E aí elas entram naquela série e cursam aquela série. Se for para entrar no ensino médio, tem essa provinha Brasil, e se for para entrar na faculdade, tem o Enem, não é nem mais Enem que chama, agora é outro negócio lá, né? Eu não sei. Mas é o Enem, né? Que era antigamente o Enem. Então ela faz o Enem qualquer um, né? Que eu não estudei, eu posso ir lá fazer o Enem, se eu passar, se eu tirar X na prova, já entro direto para a faculdade. Então vai ser assim com os nossos filhos a princípio. Dudu, vamos dar homeschooling para o Alex. Nós vamos ensinar ele, vai para a aula agora, daí vai deixar aprender.
brincando, só pra cortar o clima. Tá, mas então quer dizer que esse é o conhecimento. E me diga uma coisa que eu tenho dúvida minha, é ignorância minha, tá? E a convivência, esse estar convivendo com os outros, com as realidades, não vai se tornar um filho Nutella demais, assim, ele não vai sofrer as consequências de uma realidade. Eu, por exemplo, bullying. Hoje em dia fala bullying, mas no meu tempo não tinha bullying, eu sofri muito. Eu sofri com 4 zóios, fundo de garrafa, eu fui todo apelido, apanhava na escola, mas eu não fiquei com trauma. Essa realidade não vai tirar dessa realidade, nós vamos tornar pessoas meio afeminadas, digamos em casa. Entendi. Não entendi. Essa é uma dúvida muito comum mesmo, tipo assim, tá, eles não vão pra escola e a socialização. Geralmente, as famílias homeschoolers, elas já são maiores, né? Então já são aí de 4, 5, 10 anos. Né? Então, o que a gente faz hoje? Além de ter os irmãos, porque os irmãos já aprendem, né? Então, além de ter nesse ambiente familiar, porque então toda a nossa casa nós somos uma família homeschooler, então o tempo todo nós estamos aprendendo. Antônio, pega 4 garfos para a mamãe, 5 garfos para a mamãe para colocar na mesa, né? Ali a gente já vai aprendendo números. Então é o tempo todo aprendendo, né? Como o Gil falava, essa questão de cultura. E a socialização, como fica hoje. Nós temos aqui mesmo em Curitiba, e agora está crescendo muito mais o homeschooling, né? Em outras cidades também, essas crianças, né? Esses encontros de famílias homeschoolers. Imagina, só intelectual, gente. Só criança que não tá só intelectual e tá lá nós no meio. Só tem intelectual, é verdade, é só nata. E tá lá nós no meio, assim, a gente chega, eu falo que a gente fica assim, ó, só observando, aprendendo, entendeu? E pronto, tá tudo bem, nós vamos aprender também. E então a gente tem esses encontros das famílias, e aí é muito bom esses encontros, porque são só crianças de famílias que têm esses mesmos propósitos que nós, né, que os nossos, então que também tem, né, que buscam por isso. Então exatamente, porque uma coisa né, eu, por exemplo, eu fui pra escola sempre, né, óbvio. E o que você aprende na escola? Chamar o outro de fora do sair. Aí, ó, o Filipe acabou de falar o que aprende na escola. Na verdade, se perdeu. No meu tempo eu aprendia alguma coisa. Aprendia matemática e português aprendia. Hoje não, hoje infelizmente é aquilo que você falou. Mas eu não pegar um certificado. Então, eu não digo nem nessa questão de matérias, enfim, né, o conteúdo, enfim. Mas eu digo assim, ó, porque assim, ó, geralmente, né, se a pessoa não tem a condição de pagar, só que você entra em 2 extremos. O primeiro extremo você pega, por exemplo, uma escola, sei lá, de bairro, de periferia, etc. Se você tenta, né, seguir uma vida ali cristã, passar princípio pro seu filho, você faz isso ali poucas horas, porque geralmente você sai trabalhar, você não fica muito com o seu filho, você não convive muito com ele. Então você vai fazer aquilo ali um pouco. A maior parte do tempo, provavelmente, ele vai estar na escola, certo? Estando na escola, ele vai se deparar ali com inúmeras crianças. A criança que tem o pai que está preso, a criança que tem o pai lá que é drogado, a criança que... Enfim, você tem todas as realidades ali. Então você pega brigas. Quantas vezes eu, José, briguei? Tive que, um mês inteiro fugir da escola porque eu tinha brigado, batido num moleque que era irmão de um outro que era... Batia? Eu apanhava. Então, eu era do time que fazia o troll, sabe? Que bulinava. E é péssimo isso. É péssimo, tanto para quem leva quanto para quem faz, entende? Nenhum lado é vantajoso nisso. Então você pega essa dimensão mais de periferia, mais de bairro, etc., você se depara com tudo isso. E por outro lado, se você, não, eu tenho condições, eu vou pagar um colégio bom para o meu filho. Ainda que seja, eu diria ainda que seja católico. Tem muitos colégios bons católicos. No entanto, tem daí os filhinhos de papai, vamos chamar assim, que aí chega lá com o celular, que aí tem contato com uma realidade, por exemplo, Felipe Neto. Tem uma realidade lá com o Felipe Neto, então começa desde cedo já a ver essa questão da sexualidade, entende? E aí chega lá com um vídeo pornô, criança de 7, 8 anos, já com a realidade aqui, entende? Então assim, foge muito. Eu não estou dizendo assim, você tem que super proteger, você tem que criar o seu filho numa bolha. Não é essa a questão. Mas você tem que primeiramente formar a vontade do seu filho, né? E formar uma vontade muito bem formada, para quê? Para que quando ele identifique aquilo ali e fala, opa, isso aqui não é para mim. Quando vem alguém e apresenta assim para ele, esse vídeo pornô aqui, isso aqui não é para mim. Isso aqui está indo contra aquilo que eu aprendo. Isso. Entende? Então você forma a vontade do seu filho, você forma, né, primeiro, dá base, dá estrutura para ele, e aí depois
Entende? Aí ele sai pro mundo. Por quê? Porque até estava falando do homeschooling, né? Qual que é a ideia do homeschooling? É você formar de fato intelectuais. Né? Para quê? Para que você não se depare com a realidade que a gente vê hoje. Né? Com a realidade que a gente vê hoje. As pessoas estão enfiando goela abaixo, por exemplo, essa questão do Covid. Enfiando goela abaixo um monte de coisa. Dizendo, não, realmente, tem que viver assim, tem que... Né? Quando você vai ver fundamento, quando você vai ver estudo, quando você vai ver uma série de coisas. Entende? Verdade. Quando você vê novela enfiando um monte de coisa, goela abaixo, e as pessoas, né, absorvendo tudo isso. Por quê? Porque não tem uma cultura, porque não tem uma base. E eu digo isso pra mim, cara. Eu assistia novela antigamente. Eu também era viciado. Big Brother Brasil. Big Eu Brother. também era viciado. Acontece. Programa. Eu gostava do Faustão. Acontece. É Jaguara. Exatamente. Aí eu me colocou. Programa de baixíssimo, ou melhor, de nenhum valor moral, de nenhum valor cultural. Entende? Contamina, né? Então essa que é a Eu tô começando a aceitar essa parada. Vocês conseguiram me convencer um pouquinho aqui no negócio do homeschooling. Conseguiram. Eu era meio contra esse negócio aí. Mas eu tô começando a curtir esse negócio, achei interessante. Não, mas porque daí eu comecei a fazer uma viagem legal aqui, de que, cara, realmente é isso, entendeu? A realidade é que nós estamos hoje, a educação não é para educar, a educação não é para você... o intelectual, da pessoa que vai intelectual é a militância mesmo, né? Exatamente. Ser militante de alguma coisa, ideologia de gênero, essa porcaria toda aí que a gente conhece. que a gente falou. E a gente não fez o merchan, vou dar uma descansada. A gente se empolgou no negócio aqui, tá tão bom o tema. Nós vamos fazer o merchan rapidinho aqui. Nós temos, cadê os terços? O cara que fazia os terços tá mais forgado que calça de palhaço, né, cara? Tá ali deitadão e tal. Então a gente precisa, gente, é o seguinte, nós somos uma comunidade de Vida Aliança, nós estamos em reforma, era uma creche abandonada, como a gente sempre fala, e a gente precisa de você, da tua ajuda. E como que a gente vai precisar da tua ajuda? A gente faz bombom, vende bombom, camiseta, moletom, e a gente faz uma coisa que não é venda, a gente propaga a devoção à Nossa Senhora. É R$20 o tercinho. Talvez você já tenha um terço, já tenha um punhado de terço aí, compra mais um, vai dar pro vizinho, vai dar pra alguém. Propague a devoção à Nossa Senhora. Os tercinhos com bolinhas foscas. Um mais lindo que o outro. Tem anjo da guarda que tem um... Olha que bonitinho, gente. Mas nem dá pra tirar aqui do cachorro. É pra criança. Tem o bombom, tem? Bombom tem bombom gostoso, tá? Olha, gente, que lindinho. Um mimo. 20? É 20? 25. 25 reais, gente. Ajude a comunidade católica do mundo. Nós estamos com um trabalho bem bacana aí, gente, ó. Vocês ainda vão ter orgulho do que vocês estão investindo. E venha visitar. E vem visitar a gente. Vem visitar, a gente tá de portas abertas. A gente não fechou com o Covid. A gente tá aberto. Estamos atendendo as pessoas, estamos fazendo. Se a polícia bater e prender nós, azar. Vamos lá. Paulo e Silas. Vamos ser Paulo e Silas. Vamos ser Paulo e Silas. E assim, gente, outra coisa. A gente tem dia 22 o nosso vocacional. É um rebanhão. Nós juntado todo mundo que tem interesse em conhecer nós. Acha o nosso jeito louco de ser, curte, tá, enfim. Dia 22 de novembro, não paga nada, é de graça. Você vai tomar um café e almoçar de graça. E um café da tarde, talvez que o Wesley fazer um bolo de milho que ele sabe fazer, bem gostoso. Ele engana com queijo, não tem queijo, mas ele... Fubá, é fubá. Ah, é fubá, né? Bolo de fubá gostoso, gente. Você fica com dor de barriga 3 dias, mas é gostoso. Uma delícia. Mas assim, dia 22 de novembro, às 8 horas da manhã, começa com a Santa Missa. Todo mundo, vem vem você da Sáranos, você da geração de adoradores, eu não sei, vem, se junta aqui, vem, vamos conversar. Vai ter uma pregação bacana, vai ter um luauzinho aqui bem legal, tá tudo sendo preparado pra você. E se você se sentir chamado na comunidade, aí nós vamos ter um negócio especial depois. E você vai ficar de cara. Ô, xaralá Vai fazer uma basura. coisa bem legal, você vai ficar de cara. Eu não perdi. Então venha, é aqui mesmo, a gente tá com a arte aí correndo aí. Tem mais alguma coisa importante? Não. Tem do diácono só. Por trás da sacristia. Por dentro. Diácono Cleverson, eu tenho um programa muito massa. Você quer conhecer mais a fundo a igreja, saber sobre missa, sobre tudo que acontece na missa? Diácono Cleverson. Por trás da sacristia. O que é isso? É de Lula? Sai fora. Luzeiro. Luzeiro. O Luzeiro, gente. Luzeiro! Gente, nós esquecemos o Luzeiro, gente. Nós temos a nossa conta, se você tiver a fim de ajudar a gente e quiser se tornar um amigo da comunidade, é Luzeiro. Daí você cadastra. Não tiver nenhum cadastro esse mês, né? Não tiver nenhum cadastro esse mês, cara. O cadastro lá, ajuda a gente com vitão, com 10, com 5, com R$2. Tivemos ajuda. sim, Tivemos um cadastro? A Camila tivemos. A Camila, amém.
Amém. E tá esquecendo, cara. Você não falou pra mim, cara. Você é tombo. Não falou. Nós estamos com a campanha do cal. Nós precisamos de cal, gente. Precisamos de 20 sacos de cal pra gente fazer as divisórias do banheiro feminino e masculino. Refeitório. Precisamos de 1000 tijolos. Se você é empresário, dono de uma material de construção, tá assistindo nós, doe 1000 tijolos pra nós. Se quiser doar mais, tá bom. Beleza? Vamos lá, que a criança já tá ficando irritada. Já tá querendo ir embora, tadinha. Beleza? Ajuda a gente. A gente finalizando, gente. Daí eu depois vou abrir o cubuquinho que o cara fez ali. Eu tenho que perguntar aqui sobre esse novo trabalho que está tendo também. Que eu tentantes. O que é tentantes? É para mulheres que querem engravidar. E como que é esse trabalho? Vai. Então, assim, ó, as mulheres que... Tem muitas mulheres Já com vai, maternidade, né? Tem muitas pessoas, infelizmente, aí que estão usando o DIU, que a gente falou, né? Que não querem engravidar. No entanto, elas não fazem ideia. Depois tira essas porcarias, aí não conseguem engravidar. Aí fica, nossa, como assim? Não consigo engravidar agora que eu queria? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Aí que a gente tem que viver aquilo que é vontade de Deus na nossa vida, né? Então, muitas vezes, né? Quem são essas tentantes? São mulheres que querem engravidar, elas querem engravidar, mas não estão conseguindo. Então é pra elas. Nem é porque colocou. Exatamente. Não. Às vezes realmente elas, né, sei lá, casou e desde sempre não conseguiu engravidar. Então a gente trabalha esses 3 pilares. A fisiologia, então a gente vai ver na fisiologia, às vezes tem algum problema de saúde que nem sabe que tem, né? Então a gente vai vendo isso, tem alguns profissionais que ajudam a gente com isso. No emocional e trabalhando também o espiritual para ela viver esse momento de espera, assim, da melhor maneira possível. Legal, da onde tira essa inspiração, Breno? Você é doida, né? Ela É. tira essa inspiração meio louca, né, cara? É dola, é tentante, daqui a pouco ela tá com outra coisa e vai, e tudo pra ajudar o povo, né, galera? Sim. E ajude ela também, tentante. E gestante principalmente, né? Hoje meu trabalho muito é focado também na gestante e as mães, enfim, que querem também ser abertas à vida, querem um novo parto, né? Uma nova gestação, viveu às vezes um parto traumático, né? Que falou assim, nossa, nunca mais eu quero ter um parto, porque é tanta desgraceira que vive na hora do parto, porque os médicos hoje, Pipa, a gente vive numa cultura de morte. É verdade, né? isso é verdade. Então é cultura de morte colocando DIU, é cultura de morte usando anticoncepcional, é cultura de morte pra todo lado. E é cultura de morte também quando você chega lá pra parir. Então quando você vai fazer teu filho, os médicos querem fazer o quê? Que seja traumático, pra você sair de lá e falar assim, eu nunca mais vou ter outro filho. Então as mulheres, elas trazem muito traumas, Pipa. E a gente precisa e vai trabalhando esses traumas nessas mulheres, né? Para que elas possam ter um parto digno, um parto respeitoso como Deus criou. Deus não quis que nós mulheres tivéssemos essa... Sabe o que está escrito lá no Gênesis? A dor do parto. Não é para ter uma dor traumatizante que fale nunca mais quero ter outro filho. Mas é somente aquela dor do parto das contrações que vai passar e eu vou olhar para meu filho, como diz o próprio Jesus, né? A mulher, ela sente as dores de parto e depois ela olha para o seu filho e não sente mais nada. Esse é o parto que Deus criou. E isso era o que toda mulher deveria viver. Mas a cultura de morte que está hoje instalada quer fazer com que eu não queira mais ter filho. Então nós temos que nos preparar para esse momento. E propagou isso aí, né? Quanto tem de gente que não quer ter filho, né? Eu conheço pessoas que estão casadas há 4, 5 anos e não querem nem saber ter filho. E não só isso, mas vai para uma cesárea. Porque a cesárea também vai querendo, de certa maneira, limitando essas mulheres a ter filho. Porque o que o médico fala? Não, depois de 3 cesáreas não pode mais ter filho. E realmente, muitas vezes não pode mais. E não só isso, mas cesárea, Pipa, ela pode causar quando a mulher, não, mas eu sou aberta à vida, eu vou ter muitos filhos. E ela passou por cesárea, 3, 4, 5 cesáreas, ela pode, o filho pode, devido à cesárea, porque é uma coisa que não deveria ser feita, só mesmo em último caso, né, quando é realmente para salvar a vida da mãe e do filho, realmente em raríssimos casos, aí sim, né? Mas se ela vai tendo cesáreas de repetição, porque ela é uma mulher aberta à vida, essa criança lá na frente, uma dessas crianças pode vir a ter problemas psicológicos. Mas isso ninguém fala, né? Que essa mulher pode perder o útero, e isso ninguém fala. Né? Vendem a cesárea aí como a melhor saída. E não é. Mas essas mulheres, elas têm o quê? Medo mesmo. Vou pegar o púlpito e começar a pregar. É uma pregação mesmo sobre isso. E uma coisa, José, eu vi, acho que você também já está nesse movimento de resgatar a masculinidade do homem, né?
Tem um movimento, né? Acho que o Tiba faz umas pregação para palestra sobre isso. E você também está nesse caminho, né? Você está tentando eu comecei, mas... descobrir-se. A masculinidade, né? isso. Porque o homem está muito... Exatamente. Muito piaina, muito moleque, muito criança. E inclusive a comunidade que eu te falei lá, que é uma comunidade online, né, é justamente para isso. Então lá dentro trata de temas todos relacionados à masculinidade, formação masculina, enfim, como tudo. Tem abrange bastante coisa, né? Exato. Que o homem muitas vezes desaprendeu, né? Exato. Por causa dessa cultura, Sim. toda essa cultura, jogar, não sei o que, não sei o que. É complicado, filho. Tem muita coisa pra gente resgatar, gente do céu. E tem que ter uns loucos assim, ó. É louco que faz isso aqui, gente. Porque, ó, olha só pra você, pensa o seguinte: o mundo tá caminhando pra aquela direção, os dois resolveram caminhar pra essa direção aqui, ó. Só os dois. Ia levando cacetada, né? Que eu sei que é cacetada. Prepara novo, é complicado. Agora a gente vai abrir pra cumbuca, né? Cumbuquinha, que a gente se estendeu demais. E eles têm que ir embora, tem 4 crianças, tem que comer, tem que dormir, tem que limpar a bundinha que tá cagado, não sei o quê. Vamos lá, primeira pergunta aqui da cumbuca. Ele que fez a pergunta, não tem nada a ver com isso aqui. Já coloca aqui, é ele que fez. Só ver. Primeira pergunta vai para a Thaís. Como... Ah, mas aqui a gente já falou, mas vai lá de novo. Como manter os valores cristãos em um casamento? Como manter os valores cristãos em um casamento? Isso aqui, pra vocês é... Manter os valores cristãos, acho que eu já falei aí, né? Sendo aberta à vida, abraçando, né? Aquelas 3 perguntas que a gente responde lá no dia do matrimônio, né? Que é, aceita os filhos? Aceita. Ainda que ser aberto à vida não é um fator determinante. Sim. Somente. Sim. Porque de nada adianta você colocar um monte de criança no mundo, um monte de filho no mundo, sendo que você daí não atenta ao terceiro lá, ponto, que é você promete educar esses filhos também na fé, né? Importante, na fé. É verdade, tem isso aí, né? Tem isso aí. É verdade, cara. Também te esqueci disso aí. Eu tinha esquecido dessa São os parte. três É verdade. 3 bens do matrimônio: a fidelidade, os filhos e a educação dos filhos. Na fé. Na fé, Tinha exatamente. esquecido mesmo, cara. Eu tinha esquecido, né? A minha mãe me ficou na fé, pra mim. Te amo. Giuseppe, olha, esse termo que é massa. Talvez se foi muito complicado, começou. O que você falaria para um homem que é casado, porém tem o vício da pornografia? Ih, tem bastante gente, tá? E que a conversa com os casados aí, cara. Estatisticamente falando, vamos dizer assim, de cada 5 homens que confessam, 4 confessam que tem problema com isso. Né? Então assim, quando você pega essa dimensão, ela é uma dimensão que hoje está presente muito. Né? Mas o que eu diria? Né? Tem alguns pontos aqui que são fundamentais. O primeiro deles é, porque quando você está indo para a pornografia, o que você está fazendo? Você está fugindo da realidade. Está se relacionando com alguma coisa que não é real. Entendeu? Ou seja, você não quer viver a sua realidade, você não quer amar alguém de verdade. Né? Você está se relacionando com alguém que é ali uma figura, uma representação. Você pode ter a mulher mais bonita do mundo em um segundo aqui na sua mão. Só que não é aquela dimensão ali verdadeira. Então, o que a pessoa tem que fazer? A primeira coisa é se instalar na realidade. O que é se instalar na realidade? É você trabalhar bem, né? Trabalhar bem. É você, se a pessoa é casada, que você falou, né? Então, casado. Trabalhar, é você sustentar a sua casa, né? É você se comprometer com a vida de oração, porque você tem que ter essa parte espiritual também. É você se comprometer com a sua vida de oração. É você propor uma rotina, acordar no horário e dormir no horário. É você se dispor de fato a amar, né? O que compreende amar? Amar não é somente amar aqui é uma coisa abstrata. Amor é obra, certo? E se amor é obra, o que isso quer dizer? Que eu tenho que fazer alguma coisa pelo outro, tá? Eu não tenho que simplesmente dizer para Thaís, eu te amo. Ora, mas o que adianta eu dizer para Thaís que eu amo ela se as minhas atitudes elas não correspondem com isso? E todas, né? Em toda essa dimensão. Então a primeira coisa é essa, se instalar na realidade, né? Cumprindo ali com o seu dever, com o seu chamado. Depois se dispor a amar. Né? Se dispor a amar. Para a esposa, se a esposa puder, né? Como são casados, se a esposa puder, aumente a frequência do ato conjugal. Né? Isso é uma coisa que ajuda. Eu achei que esses 2 pontos já são fundamentais aí. Legal. Já vai. Obviamente, né? Confissão é toda a questão. Aqui essa pergunta é importante, ele acho que tirou de um postzinho do Facebook. Dele lá que ó,
Como educar os filhos sem idolatrar neles, que tem uma imagem dos filhos sentados no trono e os pais se ajoelhando para ele. Como? E hoje, muitos pais, né, idolatram. Bom, o primeiro ponto, eu vou falar um pouquinho, a gente pode falar o restante, mas o primeiro ponto é, o que o casal ele tem que pensar? Ele tem que pensar no seguinte, que no início do casamento, do relacionamento, foram só os dois. E no final desse relacionamento, serão apenas os dois também. Os filhos vão embora, os filhos vão construir suas famílias, vão para os seminários, vão para as, né, o que quer que seja lá, vão seguir a sua vocação. E no final da vida vai sobrar somente os dois novamente. E sobrando só os dois, o que eles precisam ver? Eles precisam olhar um para o outro quando chegar lá no final da vida. Eles vão falar assim, podem falar, né? Quem é você? Por que eu estou dizendo isso? Quando você coloca o filho no lugar da esposa, e quando você coloca o filho no trono, você está fazendo isso, porque você foge daquela hierarquia, você não ensina para o filho que existe uma hierarquia, né? O mundo é constituído de uma hierarquia, você não ensina isso para o filho, o que você faz? Você coloca o filho num lugar onde ele não está, né? Você vai ter problemas dos mais diversos possíveis, mas no final da vida vai correr ainda o risco de, talvez nem no final da vida, né? Talvez com 50 anos ali, que é uma coisa que eu já vi muito, parentes, familiares, pessoas próximas que dá tanta atenção ao filho, esquece do cônjuge, que depois, né? E, enfim, como eu estava falando da hierarquia, cada um tem o seu lugar dentro da casa. O filho está abaixo dos pais. Exatamente. E sempre vai estar, né? E sempre vai estar. Então, quer falar um pouco? Sabendo essa questão da hierarquia, a gente colocar, né? Primeiro Deus na minha vida, depois o meu esposo, depois os meus filhos e depois as coisas. Né? Se a gente sempre pensar essa questão da hierarquia nesse sentido, a gente e colocar esse sentido e essa hierarquia na nossa vida, as coisas, vamos dizer, vai se tornar meio mais fácil. Mas colocar as crianças no trono, geralmente quem faz isso, né, Pipa, são mães de filho único ou de no máximo 2 filhos. Desculpa aí. Obrigado. Mas ó, veja só, meus pais também, né? Não, Mas é verdade, ele é assim. Não, mas eu digo por mim, né? Então assim, também, eu e meu irmão, como eu já dizia, 10 anos de diferença, então os pais dão tudo pra aquele filho. Então, né, Pipa? nossa, tudo que eu tenho e o que eu não tenho. Porque o meu filho, ele vai pra escola, como o Giuseppe dizia, e aí eu pago a melhor escola. Eu passei por isso, né? Meus pais pagavam a melhor escola e as minhas amigas tinham celular. Mas meu pai e minha mãe tinham dinheiro lá, olha, ó, contado pra pagar a escola, mas não tinha dinheiro pra dar o celular. Mas como eu ia pra escola particular, aí tinha que se esforçar pra dar o celular junto. Mas hoje em dia é pior, né? Porque seu filho vai pra escola, você tem que dar iPhone, porque os amigos todos têm iPhone. Né? Quando... Então vai colocando o filho lá no trono. E quando você faz isso, dando. o que você também está fazendo é um efeito colateral, vamos dizer assim. Você não forma aquele filho para o sofrimento da vida. Entende? Né? Quando você dá tudo, quando você faz tudo, você coloca no trono, o que você está querendo dizer? Você só serve. Óbvio, a gente está aqui para servir, né? Não vim para ser servido, mas para servir. Agora, quando você coloca, você não prepara seu filho para, né, não dá limite, não prepara seu filho para o sofrimento. Depois, na menor da dificuldade, esses filhos eles vão sofrer muito. E aí a gente vê essas crianças que ficam aí, né, chegam com 14 anos, não tem um propósito de vida, tudo não fere, que qualquer palavra tudo né? dói, Os mas Nutella da os vida. Nutella, tudo dodóizinho aí. Os arroz e branco, né? Faz o que? Se mata. Os arroz branco, né, Pipa? Se mata porque não tem substância na vida, né? A gente não foi formada a base com substância realmente, sabe? Então a gente precisa, acho que, fazer isso mesmo. Aleluia, glória a Deus. Já Vamos abrir ali pro povo rapidinho. Tem alguma pergunta? Só participação. Nossa, o povo. Vocês não fazem perguntas, gente, interessante. Tem um monte de coisa pra tirar desse. Eu poderia ficar até, mas eu vou terminar aqui. Você não fez todas as das trambucas, né? Hã? Você não fez todas as Mas trambucas. aí, ó, já estão tudo pintadinho. Deixa eu só mostrar a Bora Clara lá. aqui, pessoal. Participação do Alex aí. Olha, gente. Dá pra aparecer? Dá. Viu, Jaque? Coisa Não, linda. vai. Tá, e vai lá então, vamos participações, daí a gente vai fazer a oração final pra. Jaque Maria. Esse é o Maxiliano. Nossa, cara Grande grosso. abraço, Jaque Maria. Jaque Maria. Do Geração. Grande abraço pra você, Jaque Maria. Tudo de bom. Grande abraço também é bom, tá? Pra vocês. Vamos dar pra você simpático. Viu, Um comunicadora? abraço, Jaque, então. Vitória Lisboa Alves. A Vitorinha. Karina Luz do Mundo. A nossa cofundadora, a esposa do fundador. Grande abraço.
Henrique Souza. Henrique, grande abraço aí, tá sempre com a gente. Eles também mandaram abraço pra vocês. Aqui, Abraço, gente. Fernanda RDS. Fernanda RDS, grande abraço. RDS? Rio de... Dudu Luz do Mundo. Ô, fundador, grande abraço. Eles mandaram abraço pra ele. Manda um feedback pra nós. Agatha Rosa. Agatha é gatinha, né? Não. Grande abraço, Agatha, tudo é bom? Eles também estão dando um abraço pra vocês. Nanda Soares, Firmes na Rocha. Pô, lá de Minas Gerais, piada. É, pra Cruz da Rocha, piada. Nosso amigo lá. Kaline Moraes. Kaline Moraes, grande abraço. Kaline. Ô, Kaline, por que colocou Kaline, o cara? Kaline. Grande abraço, Kaline. Grande abraço. Felipe Camilo de Oliveira. Felipe Camilo, grande abraço, Felipe. Eu tô tão animado igual ele. Grande abraço, filho. Aline Borges. Aline? Borges. Borges, grande abraço, Aline Borges. Rafael Soares. Nossa, tem bastante participação, né? Rafael, grande abraço. Ih. Subiu, né? Blogueirinha, né, cara? Isa Luz do Mundo. Grande abraço, Isa, nossa consagrada. Índia Almeida. Índia. Grande abraço, Índia. Ferjo Rodrigues. Grande abraço. Feijão. Feijão, grande abraço. Tamo junto. Carize Cal Garoto. Ô, Caísa que faz os textos pra gente, caprichado. Ela que fabrica os textos. Parabéns. Grande abraço. O quê? Parabéns, hein? O Maxiliano? Paulo. Olha lá, tá rindo, gente. Gente, tá rindo, gente. Deixa eu mostrar ele aqui, ó. Deixa eu mostrar ele lá, olha lá, ó. Esse é o Maxiliano. Esse aqui é o Maximiliano do cantinho ali, Olha, tá ó. rindo, gente. Ele tá chegando sério aqui. Sério, ele é muito sério. Nossa, olha, gente. Ele tá rindo pra caramba. Graças a Deus. Aí. Vai. Paulo Eduardo. Paulo, grande abraço, Paulo. É, a Jaque Maria falou, princesinha essa Tereza. Ah, e ela era uma linda. Linda mãe. Todos são lindos. Vai. Yara Aninha. Yara Aninha. Yara. Deus abençoe, Yara. Assistindo, Yarinha. Grande abraço. Ela Eles falou- vão te visitar, viu, Yara? Ela falou Vou assim, tomar café com você. amo eles demais, eterna gratidão. Laisa Cartone. Laísa, grande abraço. Lucimara. Lucimara, grande abraço também, Lucimara. Luciane Cadena. Ah, Luciane Cadena! Que legal, Lu, como Luciane. você tá aí. Tá Deus na luta, abençoe, tá na viu? luta, graças a Deus. A Jaque falou assim, Wesley, contrata a Thaís pra quando eu engravidar, presente de casamento já. É isso aí, presente de casamento. Tem uma Meu uma Deus. de No- casamento. Você aceita oração, irmã? No pagamento? É, Carmen Reis. Grande abraço, Carmen Reis. André Luz do Mundo. André, grande abraço. Gé Alexandre. Quem? Gé Alexandre da Saranos. Sara, nos amo vocês. Isso aqui. Grande abraço, tamo junto. Eu tô dando clima da família. Pera aí. É, Melanie de Oliveira. Ah, Melanie. Ah, essa é minha aluna. É a aluna. Ô, você tá aí, Deus abençoe. Você, Meleninha, que nome bonito, Ela é hein? de Curitiba. Maria de Fátima Roque. Ah, Deus tua avó, a abençoe. avó dele. Ah, Grande abraço. A Jaque falou assim, intercedendo por mim, em novembro farei a defesa do TCC sobre o homeschooling. olha que bênção, Que legal, Jaque. Vou falar pra Jaque. Adriana lá no grupo do Tá, homeschooling. olha, criança. Vamos rezar pra vocês. Vai dar tudo certo. Fran STS Camargo. Grande abraço, Fran STS Camargo. Nossa, mas vai terminar esse nosso. Você quer dormir? Inês Felipe Quintela. Quintela, os Quintela, né? O da Quirera, Quintela. Suzane Melo. Suzane, a Suzaninha. Ô, Suzane, vai embora, você vai deixar nós, Suzaninha. Não vai não, fica aqui, vem morar aqui na comunidade. Quem mais? A Suzane falou assim, só a Vilma. Eu acho que a Vilma tá assistindo, a mãe dela. Ah, tá. Tudo bom. Jéssica Luara. Nossa. Ah, Jessiquinha Luara, grande abraço, Jéssica. Paulinho CCGA. CGA. Do... Grande abraço, Paulinho? É. Paulinho que canta. É o que canta, é o esposa, é o futuro esposo da Jaque. Tá tão animado aqui, pesado. Ó, a Jaque falou assim, ó, fala sobre a escolha dos nomes dos filhos. Vocês Ah, aí. tá. Isso foi muito bonito. Valeu pela pergunta, até quem filma, né? É, vamos lá.
O Antônio, o Maximiliano e a Tereza, a gente escolheu o nome deles na nossa lua de mel, né? Na verdade, o Antônio, a gente estava noivo ainda, e aí a gente numa missa, assim, num domingo, eu me arrumando pra ir na missa, e eu pensei no nome Antônio, e aí o Gil, no final da missa, ele olhou pra mim e falou assim, eu pensei no nome Antônio também. E aí a gente falou, nosso primeiro filho vai chamar Antônio. Aí na nossa lua de mel a gente decidiu que o primeiro filho ia chamar Antônio, o segundo filho ia chamar Maximiliano e a terceira filha ia chamar Tereza. Todos são Maria. Antônio Maria, Louco, né? Maximiliano Maria e Tereza Maria. E eles vieram nessa ordem, gente. Eu sou assim, abismada com isso. E aí a Clarinha, a gente não tinha o nome dela. Aí na verdade o nome dela ia ser Kiara, né? Que é de Kiara Lute, de Kiara Corbelo. E aí, que vai ser santo também, as duas, né? Se Deus quiser. E aí ia ser Kiara, mas aí uma tia minha colocou no nome do cachorro dela, Kiara, daí a gente escolheu Clara. Que é o mesmo nome, só que em português. Então é Clarinha. Aí é isso. É isso. Facebook. Nossa, vai, quanto isso aí? Vamos cortar alguns, porque senão eles vão dormir aqui. É tudo. Animação, né? Maria Eliane. Grande abraço, Maria Eliane. Vou apresentar. Kátia Josiane. A Kátia, Pipa. Oi. A Kátia. Kátia, grande abraço, Kátia. A Kátia. Fala direito. Kátia, grande abraço da Santa Chagas. Maria Estela Sossete da Rocha. Grande abraço. Grande abraço. Vilma Martins. Vilma, grande abraço. Larissa Carvalho. Salve Maria aí, amigo. Salve Maria. Quem? A Larissa Carvalho. A Larissa. Sua amiga. A minha amiga. A Larissa, que toca a flauta doce e que pediu né, e não deram, coitado. Eu me desculpo. Né? Acabou? Então tá, então vamos fazer uma oração final? Vamos fazer uma oração final, para agradecer a Deus por essa noite. Fazer uma oração bem básica, rápida, né? Fazer diferente, porque eles têm 4 filhos de sorvete, eles precisam dormir, né, gente? A criançada, eles reclamam, né? 8 horas eles dormem. Na hora que começava o programa. Jesus, Maria. Então eu já peço perdão que a vergonha que eu estou passando. Senhor, então eu te agradecemos, Senhor, por essa noite. Sim, Senhor, te agradecemos. Senhor, Obrigado, Senhor, por esse casal, Senhor, por cada pessoa que entra no coração dessas pessoas, Senhor. Agradecemos, Senhor. E que Senhor anseio, Senhor, de vivenciar, Senhor, experimentar, Senhor, essas coisas tão lindas que a tua igreja vive, Senhor Jesus. Então, Pai amado, vai tocando no coração de cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor, assistindo até agora, Senhor Jesus Cristo, para que eles também possam empunhar essa bandeira, Senhor Jesus Cristo, de ser verdadeiros cristãos, Senhor, amar a tua igreja, Senhor, respeitar, Senhor Jesus Cristo. Sim, Senhor Jesus Cristo, eu coloco, Senhor, todas essas pessoas que estão aqui, Senhor, cada um deles, Senhor, seja nas suas realidades, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada um, obrigado pela vida do Giuseppe, obrigado pela vida da Thaís, pela vida do Maximiliano, pela vida do Antônio, pela vida da Clarinha, pela vida da Tereza. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Tu és maravilhoso. Amém, povo de Deus? Amém. Estivemos, estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai dar mais um programa, vai ter um segundo programa com eles. Tem muita coisa ainda para conversar. Eu ia perguntar sobre como é que eles conciliam, né, a missão deles com família. É muito importante saber isso, porque tem muita gente que usa como desculpa. Mas não fica pro próximo programa. Ano que vem, 2020. Em 2020. Parte 2, 2021. Daí ela vai estar nessa grandinha, daí ela vem participar. Beleza? Então, grande abraço. Tchau pra vocês, tá? Tchau pra eles. Valeu, pessoal. Tchau, Tchau. Deus abençoe, gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Fui.